Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso 11º episódio do nosso Papo Super Solto. E hoje, para a gente poder trazer um pouco mais de credibilidade para essa bagaça aqui, eu trouxe um amigo querido que eu sou apaixonado, a gente acaba não se falando há tempos por conta de trabalho, de correria de vida, mas é um cara que vai dar essa moral aqui para o nosso podcast, para o nosso bate-papo, vai trazer o peso da sua vivência, né, da sua carreira. É um jornalista que tem uma história incrível de vida. O cara já foi cobrir o Vaticano, o cara morou na China, o cara já passou por poucas e boas, e eu falei assim, cara, você pode emprestar um pouco da sua credibilidade, do seu prestígio, sentar aqui comigo pra gente poder bater um papo gostoso? E o pior de tudo é que ele topou e tá aqui, e hoje eu quero apresentar pra vocês Juliano Dipp. Não sou digno de tantas palavras bonitas que você trouxe aí, mas fico muito honrado de estar aqui com vocês. Assisti o primeiro episódio, na verdade, foi quando a gente conversou outro dia. Foi eu verdade. falei, muito legal você e seu irmão lá. Fiquei muito feliz de saber dessa sua nova empreitada. É isso, Ju. E pra mim, cara, eu fico até um pouco nervoso com você aqui, né? Porque o cara é o cara da Band hoje, né? Então, assim, não é só o cara da Band, ele tem muita história. Pô, repórter do CQC, de muita coisa legal que o cara fez. E é um cara que tá muito bem acostumado a falar assim, né? E minha mãe fica toda hora me dando porrada, falando assim, não, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Eu falo, mãe, é um papo super solto, deixa eu tocar tranquilo, entendeu? Mas sua mãe entende da jogada, Entende, então é natural que ela vá te... Sim, ela tá há 25 anos nesse mercado aí. Se minha mãe que é dentista palpita no meu trabalho, imagina a sua que é da área. Exatamente, é comunicadora. Inclusive, mandar um beijo pra minha mãezona, tá no hospital, teve que fazer ali uma questão ali cirúrgica, mas tá super bem, vai sair, se Deus quiser, entre hoje e amanhã. Boa. E também, ela acabou de lançar agora, quinta-feira passada, saiu o 1000º programa do Quality... 1000º programa. Caramba. Imagina, ela já entrevistou, Parabéns, cara, tudo que entrevistou vários políticos, entrevistou o Neymar, entrevistou muita gente bacana. Além dos artistas. Além dos artistas, entretenimento, política, ela cobre tudo. Ela chama, ela vai, arroz de festa, entendeu? Isso é muito legal, porque cada vez menos a gente tem programa de entrevistas na televisão, né? Antigamente, quando a gente era pequeno, a gente tem quase a mesma idade ou parecida, era muito comum programa de entrevista e tal. Então, eu acho que hoje em dia falta isso na TV, então ainda bem que tem muita gente ainda fazendo programas de entrevistas e que seguem fazendo, e na internet isso tem muita força, porque é o que não tem no streaming, né? Essa conversa, esse bate-papo, né? Sim. Isso a gente tem que continuar produzindo. É verdade. Ju, e de verdade, cara, sem demagogia, eu quero falar que eu tô muito feliz de receber aqui você, porque você é um cara que eu respeito muito, que eu admiro demais. Não é porque você tá aqui, mas eu tenho isso no meu coração, que é um dos jornalistas e repórteres mais promissores, assim, promissores, apesar da sua carreira de 20 anos, né? 20 e poucos anos. É que lá anos. atrás, né? Pensando quando a gente começou, todo mundo aqui em São Paulo. Sim, e tal, pô, né? eu e o Ju, a gente tem uma curiosidade pra falar, que a gente chegou a morar junto por acho que 2 semanas, quase um mês, né, Ju? Apesar de se conhecer antes disso. A gente já se conhecia antes disso, Você fazia uma festa aqui, você lembra? Lembro, fiz o Panguas. Panguas, isso foi em 2008, cara. Foi quando você chegou em São Paulo. 2008, eu tinha acabado de chegar aqui, foi quando eu te conheci. Na época, até você falou da sua mãe agora, o Kiko Jair, grande diretor de teatro, morou um tempo em casa. E aí cruzava com a sua mãe, ele sempre ia cumprimentá-la, coisa assim e tal. Então foi o primeiro contato, na verdade, antes até de conhecer vocês. E depois, na noite, primeiro você, depois seu irmão. Na noite, né? Parece que é balada, não, mas eram os bares dos teatros. Sim, né? A galera verdade. se encontrava nos bares, a gente se encontrava Luna, nos bares. No Luna de Cap, Planetas. No Planetas, depois no Parlapatões. E pras baladas da galera de teatro. De teatro. Vocês, Gambiarra, né? Que a gente segue até hoje. Sim. Era muito legal. Nossa, era... Vocês fizeram no Cambridge, depois vocês fizeram mais pra Zona Sul também. Sim, a gente chegou a fazer algumas edições ali no hotel. Tinha um hotel Cambridge, mas depois a gente fez uma outra que chamava Hotel só no Itaim ali, a gente ficou um tempo fazendo. Uma vez eu dormi, você me levou embora, você não vai lembrar disso, né? Claro, eu não lembro. A vantagem de você conhecer o dono da festa. Porque não tinha Uber, né? É verdade. Não tinha nada disso. Então, quer dizer, você dependia de uma carona, porque as pessoas que bebiam saíam de carro, era uma loucura, era outra época, né? Sim. Ou de uma carona, ou esperar a metrô abrir e tal. E aí, nessa de querer ir embora, eu não tinha como ir embora, sentei em algum canto ali da balada e tal, e capotei. E as pessoas foram embora e me deixaram. Sacanagem. Você me viu, obviamente, falou, não, mas esse é o Ju. E sabia onde eu morava, né?
me acordou e me levou pra casa. Eu falei, caramba, o dono da balada ainda te deixa em casa. É muita segurança. E o Ju, a gente veio criando um carinho enorme, assim, por mais que a gente, né, hoje não tenha um contato direto, mas era um carinho sempre quando a gente se via, era sorrisos verdade. e abraços e muito carinho, muito respeito. A gente tem muitos amigos em comuns, né? Inclusive, nessa época você morou com o Kiko, com o Tadeu Pinheiro, mandar um abração pro Tadeu também. Foi o Tadeu, na verdade, que me apresentou Ele a fez as todos pontes, né? vocês, assim. João Balda também, né? João, quando eu cheguei em São Paulo e entrei na casa do Tadeu, ele tava jogando videogame com o João, por exemplo. Ah, é? O João não morava lá ainda. Depois acabou mudando, eu me mudei pra lá, depois o João acabou se mudando também, o Vinícius já morava antes, Sim. o Vini de Oliveira, Vini de enfim, Oliveira. que foi inclusive no filme dele que a gente se reencontrou agora. Ou seja, a gente tá sempre se reencontrando de tempos em tempos graças a toda essa galera. Mas eu acho que eu não te via fora porque eu mesmo acabei me afastando, fui morar um tempo no Rio e tal, acho que a gente não se via desde da sua saída, que a gente chamou lá, era Pensão dos Poetas na época. Não sei se já era quando vocês moravam lá, mas depois a gente adotou esse nome, eu, Felipe, que é amigo nosso em comum, né? Grande Inclusive Palhares, nosso alemão. Palhares, que hoje virou político também, tá lá. Tá chique, né? Tá lá em Jacarezinho, em Paraná, ele e a família lá. E, pô... E também era um dos donos da festa com você, cara. Os Panguas eram Furlan, eu, não. o Marco Furlan, Pedro Henrique Moutinho. E o Betinho também, não? O Felipe Palhares e o Betinho, Beto Galdino. Que é cunhado dele. Cunhado dele. Na verdade, a gente fazia um espetáculo com o Vladimir Capella, o Tristão Isolda, né? A gente se conheceu no palco ali, eram 27 atores. Desses 27, eram 20 homens e 7 mulheres, né? E tudo tinha que ser soldado, aquelas coisas, né? É a peça que fazia o Calamari, o Gabi Godoy. Sim, exatamente. O Godoy, ele fez outras, não fez o Tristão Isolda, mas ele já tinha feito uma antes, fez outra depois. Essa especificamente ele acabou não fazendo. A Mona brilhou nesse espetáculo. Lorenzo, que era o Tristão, a Ana Sabe fazia uma das Isoldas e a Renata Calmon fazia a Isolda. Ou seja, foi incrível. Todos os quarentões de hoje em dia foram esses jovens tristões. Exatamente. E é como você falou, a gente tem mais ou menos a mesma idade, abri aqui, né? Eu tô com meus 43. Vou fazer 42 aí. Fevereiro, não é isso? Fevereiro 42. Que legal. E, pô, é isso. Antes de começar, eu queria muito dividir da alegria de poder receber você, porque além de ser um cara que eu admiro mesmo, e falo isso de coração, porque vim acompanhando esse teu crescimento, o teu profissionalismo. Todo mundo que eu conheço, não tem uma pessoa que não seja apaixonada por você, que realmente não te admire de verdade. E eu sou um desses caras, por mais que a gente fique anos sem se falar, é um cara que quando fala, sabe, quando passa carinho, credibilidade, respeito, afeto, eu sei assim, pô, que bom que tá bem, pô, que bom que tá lá explodindo. Eu lembro quando eu te vi a primeira vez no CQC, falei, caraca, que delícia, cara, porque a gente sabe qual que é a batalha, ainda mais você, que é um cara que tem que deixar, né, a família em outro estado, em outra cidade, no caso, né? A gente Bauru, né? Interiorzão. Eu saí de Bauru faz 19 anos, eu tô 18 aqui em São Paulo. Mas é isso que você falou, toda essa turma, a gente citou o nome de algumas pessoas, mas é uma geração que começou praticamente junto em São Paulo, uns antes, quem já era daqui, quem não era foi chegando e tal. E a gente viu todo mundo crescer junto, né? Ou quem cresceu no teatro, quem cresceu no cinema, quem cresceu na televisão, quem cresceu no magistério, quem mudou de área. A vida se desenvolveu, né? Eu acho muito bonito ver isso, que a gente fica tempo sem se ver, né? A gente se reencontrou recentemente na estreia do filme de um amigo nosso, o Vini de Oliveira, Quase Deserto. Quem quiser assistir, inclusive o filme está no cinema. Tá no cinema, a gente corre para assistir. É muito importante. Eu revi você ali, e aí eu revi a Sami, a outra atriz que está fazendo uma minissérie Tremembé. A Sami, é verdade, também tá incrível. Aí eu encontrei o Celso Melês. E são essas pessoas que a gente às vezes fica sem se ver, mas a internet faz a gente ter notícia. Quando se encontra não tem cerimônia, né? Por acaso eu fui sentado do seu lado no cinema, né? Exatamente. Coincidimos ali. E não é que você... Pô, que ótimo que é do seu lado, porque já é alguém que eu conheço e tal. E quanto mais velho a gente fica, mais essas relações acontecem, né? Em algum momento da vida você foi mais íntimo, você se encontrava no bar, né? Isso é muito bom, porque isso mostra também a nossa maturidade, né? De saber que preservamos boas relações. Sim, né? é verdade. Eu acho isso muito legal. Assim, eu falo que São Paulo é uma grande cidade do interior, porque eu consigo circular aqui no centro, reencontrar pessoas e é bom você poder não ter que mudar de calçada, né? Sim. A não ser que seja para cumprimentar alguém, não para fugir de alguém. Né? É verdade. Ju, eu preciso confessar que assim, cara, pra gente bater esse papo, né? Eu conhecia você de uma forma mais superficial, a gente por mais tenha morado junto, foi muito pouco tempo ali, né? Não teve... Foi uma troca de bastão. Foi uma troca de bastão, né? E aí depois eu fui puxar, né? Algumas
algumas coisas para poder entender, cara, descobrir cada coisa incrível e queria, né, que a gente tivesse hoje esse tempo aí. A gente hoje vai ter um tempo limitado porque caiu o mundo em São Paulo, para quem não sabe, é uma segunda-feira, né? E o Ju tem que... chuvosas. E daqui a pouco o Ju tem que correr daqui pra Band. Veio com todo carinho aqui bater esse papo comigo. E, pô, tanta coisa legal, tanta coisa maneira. A gente vai começar do começo, né? Rapidamente... Sei que você deve estar cansado até às vezes de falar um pouco disso. Imagina. Mas a gente vai puxando sobre as coisas que eu vi, né, que foram me chamando a atenção. Obviamente fez um sucesso. Tô curioso. Vamos lá, coisas que eu acabei puxando. O cara chegou lá de Bauru, né? Lá em Bauru você fez faculdade, foi direto pro Vaticano para ganhar cancha, para ganhar experiência, para chegar em São Paulo já, né? E vamos começar por essa curiosidade então. Eu vi, cara, que você... Vou entrar nesse espectro de religião, já que a gente vai falar de Vaticano. Você é um cara que a princípio era católico, né? Menino, cresceu ali e tal. E aí, na igreja. E essa experiência que você teve lá, de certa forma, ajudou com que fizesse que você deixasse de ser católico e hoje se encontrasse como ateu. E é uma coisa muito maluca, porque assim, as pessoas vão tanto lá e tem pra se aproximar, aquela coisa enigmática, né? De, nossa, eu tô perto, mas não tá dentro. E você vivenciou aquilo de uma outra maneira. Queria que você falasse um pouco, primeiro, né, o que você foi fazer lá, como que era essa questão do trabalho seu lá dentro e... algumas coisas que foram caindo pra você e fez com que você entendesse que talvez é isso, né? Deixasse de ser esse cara católico que você era pra ter se tornado ateu. Cara, não foi automático assim, mas depois que eu saí de lá, já morando em São Paulo, eu me liguei nisso. Eu falei, cara, não sou mais. Não, eu fui negócio de rezar pra Deus e tal, e aí eu vi que eu não tinha mais relação com Deus, com aquele Deus da Igreja Católica. E não é que eu não sou tão ateu quanto eu fui católico. Porque eu fui um católico fervoroso, que rezava, tal. E às vezes a palavra ateu assusta um pouco, porque parece que as pessoas... que existe um tratado para criticar Deus ou para criticar quem acredita em Deus. E não, eu sou um ateu não praticante. Sim. Eu nunca estudei ateísmo, eu não sei quais são as teorias que levam as pessoas a Por isso que eu acho que você não é ateu e é aí que eu quero chegar depois. Mas assim, eu não acredito... Eu descobri em algum momento, depois que eu voltei do Vaticano, que tinha acabado aquela relação com o Deus... O Deus da Igreja Católica, do céu e da terra, esse que fez o homem sua imagem e semelhança, né? Ou seja, se fez o homem sua imagem e semelhança, seria alguém parecido conosco regendo o mundo. Essa relação não existiu mais. Eu fui criado na Igreja Católica, estudei em escola católica, fiz uma faculdade católica de jornalismo e eu queria muito sair da minha cidade para trabalhar, né? Eu já trabalhava lá numa rádio, na Rádio 96 FM, onde eu comecei e aprendi muita coisa. Só que eu não tinha condições também de fazer intercâmbio, essas coisas assim, e eu sabia de um esquema para fazer um estágio na Rádio Vaticano. E aí eu entrei nesse processo, foram 4 meses, até conseguir uma vaga, sem salário, nem nada. Então foi por isso que eu fui para lá. Eu fui fazer um estágio na Rádio Vaticano, é a maior rádio do mundo, são 60 redações em 40 idiomas. E lá, a essa altura, eu já me entendia como um cara gay no interior, só que com 20 e poucos anos... não assumido, aquela coisa assim. Imagina que eu tinha ido já na igreja algumas vezes para me confessar pro padre. Gente, preciso falar pra mulherada que tava aí na expectativa, querendo saber se o cara tava solteiro e tal. Eu ia entrar nesse assunto. Não, tô solteiro. Tá solteiro, né? Mas aí... mas os homens, os amigos, aí eu tenho um monte de homens. Olha só quem tá disponível aí, ó. Pra mulherada, infelizmente, não. E é isso, né? Que a gente se confessava porque achava que era pecado ser gay e tal, né? E quando eu cheguei no Vaticano, eu conheci muitos padres, não só gays, mas como héteros também e tal. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, o celibato é uma mentira. Olha que curioso, né? E aí eu fui vendo que a Igreja Católica que eu conheci lá dentro, ela tem dogmas importantes e tinha outros que eram uma coisa do homem mesmo, né? Eu via que... Enfim, me decepcionei um pouco com aquilo e também vi que não era um lugar para quem... como eu se entendia como gay, né? Você não pode casar dentro da igreja, você não pode, né? Hoje em dia até tem casais gays que conseguiram batizar seus filhos, tal. Mas assim, não era meu lance ali. E depois que eu voltei para o Brasil, eu ainda frequentei missa na Itália. Depois que eu voltei para o Brasil, tal, eu fui morar com o Tadeu, que era um cara muito religioso. Em algum momento que ele me chamou para ir numa missa, eu falei, puta, Tadeu, eu não vou, não tá pegando para mim mais. E foi assim, naturalmente. Não foi uma coisa de fazer... Foi um desencanto, de repente. Um desencanto de ver que era uma coisa, às vezes,
né? O termo pode ser pejorativo para algumas pessoas, mas é quase teatral. Né? Aquela coisa. Exato, eu perdi o que me levava lá parou de me levar. Eu perdi a relação, assim. Eu não mudei a minha forma de viver. Tem gente que até fala, mas você é muito cristão, você é muito isso, você é muito aquilo, tal. Pode ser. Porque os conceitos não têm muito a ver com a religião em si, tem a ver com certo e errado, bom e mal. E também porque existem outras religiões que eu cheguei aí também e tal, mas eu ainda não fui tocado, como muitas pessoas foram. Mas não porque eu não acredite que eu possa ser. Eu tenho inveja, inclusive. Não aconteceu mesmo. Esse encontro, assim, esse chamado ou coisa assim. Mas, assim, uma pergunta que eu faço pra você nesse espectro de religião e tal. Eu entendo você hoje não se encontrar dentro do catolicismo, que é uma religião como existem milhares e milhares no mundo. Eu não acredito que uma religião é a única que é o teu caminho com Deus. Então isso é uma coisa que eu guardei no meu coração, apesar de achar importante, sim, elas existirem, desde que elas tragam a positividade, o pensamento, né? O bem, né? O bem, o prosperar, exatamente, em acolher as pessoas que mais precisam, principalmente. Mas, dito isso, temos milhares e milhares, independente dessas que talvez amanhã mais tarde você possa se encontrar, você é um cara que acha que nós existimos da poeira cósmica, literalmente, que foi se desenvolvendo e tal, que é como alguns cientistas... exatamente. Do Big Bang, da explosão, que aí ali, depois de anos e não sei o que lá... Ou você tem coisas em momentos na sua vida que você fala, cara... Eu já vi você falando a respeito de, eu não sou muito desse negócio de energia e tal, mas que você entende que... você entende que alguma coisa pode ser que tenha, você ainda só não encontrou, não percebeu, mas você fala, cara, é muitas coincidências pra não ser absolutamente nada e não existirem tantas pessoas no mundo, assim... Eu sou jornalista e ator, né? Então adoro histórias, e boas histórias, sim, assim. Sim. Então, eu vou sempre querer ouvi-las. E acho que tem coisas muito interessantes acontecendo sempre, e interpretações e tal. Mas se vierem me perguntar, eu vou, como você está me perguntando, eu vou falar que acredito que o homem veio de uma evolução da larva, no darwinismo, coisas assim. Apesar de que não me aprofundei muito também, sabe? Para falar para você que eu tenho convicção de que não existe reencarnação, ou vidas passadas, ou coisas assim. Realmente não... Eu acredito em energia, mas é outro tipo, né, por exemplo, desde que eu cheguei aqui, mesmo antes de você entrar, eu fui tocado por uma energia muito boa, né? Por quê? Porque eu fui muito bem recebido por ele. Ele é o Sérgio Sérgio Sampaio. Não estão vendo. O Sérgio, nosso editor, diretor, faz tudo aqui. Exatamente. E faz um excelente cappuccino. Então, quer dizer, a gente não precisou conversar bastante, né? Ele não precisou falar muita coisa assim, mas ele me entregou uma baita de uma carga energética positiva, assim, esse tipo de... E tem gente que, do mesmo jeito que ele, em silêncio, me entregou tudo isso, tem gente que também em silêncio te entrega uma coisa que você chega num ambiente e fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Então eu acredito nessas coisas. Entendi, se você vai me perguntar se isso é espiritual ou se é físico, realmente não sei. A tendência é que eu acho que seja mais espiritual do que físico, então, né? Acho que é uma coisa... Mas, cara, você acabou de falar uma coisa, olha só que louco. A partir do momento que você acha que é espiritual, existe algo que não é cósmico apenas. Mas não sei se espiritual no lance de espírito mesmo, assim, nesse sentido de... Mas o que é espírito pra você? Não tô falando de uma alma, não nesse sentido. Mas... Acho que é uma energia que ele me jogou mesmo, assim. Agora, ao mesmo tempo, se você vier falar pra mim e falar assim, não, Ju, mas olha, eu acho que tem espíritos bons aqui que estão circundando você e que eu tô vendo, tal. Eu não vou ficar nervoso, eu não vou achar que é mentira sua. Sim, você vai respeitar. Não, pelo contrário, eu vou achar o máximo. Vai achar legal. Eu vou falar assim, cara, eu acho que se tiver espírito aqui, realmente são espíritos bons. Que legal. Porque eu tô sentindo uma coisa legal, tal. Né? Tem gente que é cético como eu, que vai sorrir pra você e vai aqui dentro falar assim, os caras estão achando que eu sou um trouxa, né? Então então tem um monte de espírito aqui atrás de mim. Eu não penso assim. Entendi. Eu acho que se você tá me dizendo que tá vendo, você não tá mentindo. Agora, eu não sou esse cara que vê. Nesse ponto entre nós dois, eu te invejo, entendeu? No meu ponto de vista... E ele não me falou que tá vendo nada disso. Não tô. É um exemplo, tá, gente? Mas eu já vivi essas situações. Sim, claro. Como jornalista, por exemplo, né? Eu vou em vários lugares. E eu nunca chego num lugar pra desmascarar ninguém.
Não é minha função. Sim. Né? Assim como se eu vou entrevistar... Você dá um espaço para que ela se desmascare, se for o caso, né? Ela possa... Mas sei lá, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, eu vou entrevistar um padre, vou ficar lá perguntando coisa pra ele pra falar, essa santa não apareceu aí não, alguém jogou ela aí, não. Tá chorando, deixa eu ver se... entendeu? Claro, ao mesmo tempo pra um vidente, ou pra sim. entendeu? Mas é isso, Ju, assim, como eu vejo isso, né, eu tô num momento muito curioso, vou chamar assim, porque eu vim dessa questão dessa formação católica, fiz primeira comunhão, né, ia na igreja quando eu era criança, e aí você fala, cara, existem tantas milhares de religiões no mundo, né, e cadê que essa religião católica que eu participei, que eu estudei, ela não coloca ali a história, talvez, dos afrodescendentes? Você não vê na história da Bíblia nenhum afrodescendente, né, Jesus foge pro Egito pra se esconder, né, mas não tem, né, participação. E onde estão os orientais nisso? Então, assim, acho que a gente, no mundo, e obviamente eles não se sentem representados também, né? Eu ouvi já alguns depoimentos assim, cara, como é que eu vou acreditar numa igreja que não me representa? Não tem uma pessoa com o olho puxado ali pra falar que, olha, veio aqui do Oriente e tal. Então, assim, só que lá tem. Então, lá tem o Buda, sei lá, tem milhares de religiões, cada lugar tem. Então, o que eu procuro pensar e acreditar no meu coração? Falo assim, cara... Não adianta. Isso vai ser uma briga eterna enquanto estivermos vivos, de querer... existe a minha religião, é o meu caminho. Eu falo assim, cara, qual que... Na minha cabeça hoje, tá? Meses atrás, aí eu cheguei aí, eu fui numa... Por curiosidade, eu fui, sei lá, no domingo numa igreja... católica, foi na São Judas, inclusive, que eu fui batizado. Tem uma história curiosa que eu já contei aqui, que fui proibido de ser batizado porque, num primeiro momento, porque meu pai e minha mãe, eles eram... minha mãe era a segunda esposa do meu pai. E a igreja católica não permitiu. A igreja não permitiu, então isso foi pro programa da Hebe, chegou na Hebe, e aí a Hebe falou, trocaram o responsável de lá, esqueci o nome, né, mas era o pároco. O padre da paróquia lá que mandava na coisa toda, trocaram para que eu pudesse ser batizado lá. Então... Porque Deus tinha dito que homem divorciado não podia batizar filho. São as coisas. Exatamente. E aí eu cheguei aí na igreja católica, nessa mesma semana eu cheguei aí no centro espírita, porque tem um amigo que acredita, e aí você vê aquilo, os olhos dele brilhando e falando de uma maneira, assim, cara, pra ele... De fato existe, é muito mais... É o que mais me encanta ultimamente. É muito mais o que você acredita. Então assim, pra que você vai ficar brigando? Falando, não existe. O outro me levou num banda, ele falou assim, cara, as pessoas falaram lá coisa pra mim, e a gente que tem um pai no teatro, a gente vai com... Eu, pelo menos, vou com todo o respeito e o coração aberto pra ouvir, mas obviamente você fala assim, será que tem uma interpretação ali? Será que é alguém que tá fazendo um personagem que muda a voz, que isso, que aquilo? E vou no maior carinho, no maior respeito, né? Mas você não acha que é por sermos do teatro, fica até mais fácil... de identificar se tiver alguém fazendo teatrinho mesmo? Acredito que sim, sim. A última religião que eu fui, foi num terreiro também. E eu fiquei abismado de ver as pessoas que estavam ali recebendo alguma coisa. Como elas mudam, né? Como elas mudam, como é diferente de qualquer curso de teatro que eu fiz. Sim. Cheio de gente, cheio de péssimos atores, por exemplo, no curso de teatro, pessoal começando e tal. E ali... Cara, mas olha que legal que você tá me dando. Isso é muito bom, Ju. Eu falei assim, o que são esses... Cara, esses caras... E aí que eu acho que entra o grande transe da história, assim. Que é assim... Eu não tô pirando, assim, realmente se ele tá recebendo o espírito de uma criança, igual ele tá me falando e tal. Mas tá acontecendo com ele alguma coisa que é muito verdadeira pra ele. Exatamente. Porque ele tava me transmitindo. No caso era ela, foi uma mulher que me atendeu. Me deu primeiro um passe, depois... E... eu fiquei completamente tocado por aquilo, assim, sabe? Sim. Agora, como eu não sou daquela religião e tal, eu fiquei tocado de um jeito diferente, sim, né? Claro. Mas assim, eu vi a verdade em tudo aquilo que tava rolando ali. Que legal que você falou isso. Porque é isso, se você viu verdade naquilo, no mínimo te cria dúvida, certo? Te cria uma dúvida de saber o que pode vir a ser. É porque antes, se você pensar antes, assim, você fala assim, eu não frequento essa religião, porque eu não sou disso e tal. Mas aí você vê lá e você vê que é verdade. Exatamente. Aí se você vê que é verdade, essa questão do ateísmo já faz, peraí, se eu acho que isso pode ser verdade, você não tem que ter certeza de nada. Não preciso entrar nesse debate. Exatamente. Porque aquilo é verdade pra ela e ponto final. Mas a questão cara, nunca ninguém foi e voltou e falou assim, Hélio, caraca,
Lá o bagulho é assim, ó. Tem um monte de nuvenzinha de algodão que a gente fica, ali fica as pessoas que não sei o que lá. Ninguém nunca foi, nunca vai voltar. Quer dizer, eu acho, né? Não sei. Mas tem gente que acredita que vai, né? Não, eles não só acreditam, como eles falam que voltaram, né? Sim, é. Quem tem contato com essas situações é. vai te falar que eles voltam sim, que eles voltam, que eles conversam. Vêm, que tem essa questão de... Sabe que uma coisa que eu acho muito bonita, por exemplo, o espiritismo. Tem um amigo meu, cara, e eu me coloco nessa situação, me dá um nó na garganta, porque eu não conseguiria me imaginar o quanto eu estaria perdido nesse mundo. Esse cara perdeu um filho assim que nasceu. Cara, imagina você, o peso da dor, e muita gente acontece isso com muita gente, você carregar essa dor imagina essa mãe que gerou essa criança durante todo esse tempo, esse casal, e de repente perdeu esse filho. E dentro do espiritismo, para eles encontraram uma resposta que curou aquela dor imensa que eles estavam sentindo. Claro que a dor da perda sempre vai ter, mas eles entenderam que aquele feto que estava vindo numa questão espiritual, ela precisava cumprir só aqueles segundos de vida, só aqueles últimos minutos de vida. Minimiza a dor. Minimiza a dor. E eles creem naquilo, fizeram, né? Eles acreditam mesmo, não é uma coisa inventada para eles, é uma realidade. Então, se isso serve para resolver e para curar e para estancar aquela dor pro resto de uma vida. Depois eles tiveram outro filho e um filho lindo, né, que tá aí correndo, brincando, pulando. Mas e para lidar com essa dor? Então acho que a religião ela pode ser muito boa nesse sentido. É a grande função dela. Acho que a coisa ruim disso, da religião em si, é a questão de transformar isso num fanatismo, nas guerras, onde muitas igrejas ou religiões acabam se aproveitando da fé das pessoas para ter proveito financeiro, de ganho financeiro. Dentro hoje, né, uma das coisas, não é só uma igreja, uma religião que faz isso, são várias. Mas a gente vê hoje, atualmente, muito isso dentro de algumas igrejas, né, evangélicas, que dentro delas mesmas existem várias brigas. Eu cheguei a frequentar, cheguei aí lá na Lagoinha, em Alphaville, cheguei aí várias vezes. E tinha dia que eu entrava aberto pra ouvir e falei assim, cara, isso ele tá falando comigo. Puta, que delícia, que bom, me fazia bem. Sim. Só que sim, cara, eu sei que quem tá falando aquilo é um homem. Então, às vezes, pode ser que um Deus, vamos usar essa palavra Deus, que não é esse barbudinho, esse cara branco, preto, é Deus, é uma energia, é algo que veio e tocou meu coração naquele momento que eu tava precisando ouvir. E parece que tá falando pra mim. E tinha outras coisas que o cara falava ali, que aí o cara já vinha querer falar da parada que tava rolando domingo aqui, que não sei o que lá, e com certo preconceito. Já não era Deus, né? Não Vamos é Deus. assim. Aí é o homem com seu preconceito, querendo vomitar e tal. Mas esse as religiões são regidas por homens, né? E aí é muita gente, no caso da Igreja Católica, por homens mesmo, porque as mulheres não têm voz. A Igreja Católica, nesse ponto, tá parada em que século, né? A gente tem isso também. A gente tende a achar que as religiões são mais atrasadas do que a Igreja Católica. Talvez por a gente ter crescido em uma religião católica, e o Brasil, durante muito tempo, teve a religião católica na sua hegemonia das classes dominantes, na classe média, né? Os presidentes eram católicos, tal. Então a gente convencionou a achar menos absurdo o que se passa dentro da Igreja Católica. Então a gente talvez ache estranho alguém virar e falar que recebeu um espírito. Mas a gente nunca achou estranho alguém engravidar de um espírito, como acontece com a Virgem Maria. Sim. Né, que engravida de um Espírito Santo. Né? Eu vejo pessoas falarem que viajaram para o Oriente Médio e viram mulheres de burca e acharam aquilo, como que uma mulher fica daquele jeito? E elas conviveram com freiras vestidas de hábito a vida inteira e nunca acharam aquilo estranho. Sim. Né? Mas elas falaram de ter visto uma mulher de burca, igual as freiras sempre se vestiram, e reagiram com estranheza. E eu falo, mas essa que você viu lá, ela transa, ela tem filho, ela engravida, ela constrói família. Sim. E você nunca achou estranho uma freira que não pode casar, não pode ter filho, que vive coberta. Então a gente estranha aquilo que a gente vê como não pertencente a nós, né? Então você estranha um preto velho num terreiro, mas você não estranha um padre que conversa com Deus e fala que Deus abençoou a hóstia e transformou aquilo em vinho. Por quê? Porque ele é padre, ele é uma autoridade permitida nesse meu mundo que eu vivo, né? E na verdade são todos dogmas, né? Tem dogmas, são purezas que você entrega para acreditar naquilo. Eu acho muito bonito algumas relações, acho que muita gente é salva pela religião. Sim. Né? E por isso que eu acho
importante essa relação. Desde que ela não faça com que, assim, na minha opinião, ela se torne esse fanatismo de você não entender e respeitar que o outro lado tá tendo um outro olhar e uma outra visão que tá fazendo bem pra ele também. Porque não é, você falou sobre a católica porque nós viemos da católica, mas as outras também são assim, referente à igreja católica, referente a... Uma critica a outra. Em vez, assim, sei lá, o ideal no mundo... de falar de Deus. De Deus, vamos falar de Deus, cada um pode gostar dos seus santos, dos seus espíritos, fica essa bobagem. Aí fica uma coisa, isso não existe. Cara, por que você tá preocupado com o que o outro tá dizendo? Né? Vai na sua, você tá fazendo bem pro outro e pra você, cada um continua futebol, seguindo. né? Parece futebol, mal do exatamente. Time, pra mim, né? ou futebol ou política, né? Muito parecido. Ju, pegando esse gancho seu, que a gente começou falando de religião, Vaticano e tal, e já que você deu essa liberdade de a gente entrar nesse lugar da sexualidade, né? Eu queria que você falasse mais como é que foi essa liberdade que você encontrou lá, né? Porque até então você é um cara que veio de Bauru, interior de São Paulo, super receoso com a questão da sua sexualidade, dessa descoberta, né? Porque é uma coisa que a gente nasce, né? Mas que você descobre aos poucos, mas nasce com a gente. Exatamente. Né? E aí você vai se dando liberdade para poder experimentar e tal, né? E de repente você me aparece lá na Itália, namorando, casado, com seu primeiro amor, seu primeiro namorado. Acho que o fato de estar longe do meu país, da minha cidade, me facilitou muito isso, né? Porque morando em Bauru, eu tinha um pouco de medo de ser visto, de ser... E nós estamos falando também de quase 20 anos atrás. Era diferente demais, né? A gente, eu e você, nós não crescemos num país que falava de sexualidade em televisão, né? A gente não viu... Hoje é muito comum ver casal gay, casal de lésbicas... Pelo contrário, era chacota. Era chacota, então... Era uma coisa muito proibida, era tratado de forma pejorativa. A gente ia fazer teatro, os pessoas já falavam assim, ih, vai fazer teatro, é coisa de viado, não sei o quê, já tinha aquele estigma, né? Era complicado. Mas, na Itália, eu tava sozinho, né? Livre, leve, solto, numa época que não tinha celular tirando foto o tempo inteiro, então lá eu pude gozar disso que pros heterossexuais era tão comum, que era paquerar, namorar, andar de mão dada. Bauru não tinha isso, não tinha... Bauru tinha uma balada gay e que eu demorei muito para começar a frequentar. Na época que eu saí de Bauru, eu era recém-formado, tinha acabado de me formar, então eu ainda estava muito engatinhando. Eu fui viver minha puberdade sexual ou homossexual, mesmo aqui em São Paulo. Que aí sim, a gente chega em São Paulo, muito mais até do que na Itália, né, que também é um país conservador, e principalmente no ambiente do centro, no ambiente teatral, no ambiente do jornalismo, você vai conviver com pessoas de cabeça mais aberta, e aí eu começo realmente a me permitir ser feliz, né? Por exemplo, a gente tá falando da sua festa. Eu não preciso, estando em São Paulo, eu não precisava ir numa balada gay, ir num gueto pra poder, né? Eu podia ir na mesma balada que os meus amigos héteros estavam, que a gente ia se divertir junto. Eles iam paquerar uma menina, eu ia paquerar um menino e tal. Aqui sim, eu vou viver a vida mais normal, no que diz respeito às trocas de afeto, esse tipo de coisa. Assim. É claro que eu já ouvi um pouco, né, da sua história, mas queria que você dividisse muito bem informado. Com a turma aqui. A partir do momento que você descobriu isso e teve que envolver as pessoas que você mais ama, que são seus familiares e tal, porque muita gente, né, passa por isso e tem essa dificuldade de lidar exatamente com a pressão da sociedade, do que é. É muito difícil. Já é muito diferente do que foi na nossa época. Hoje graças a Deus, já é muito diferente. Depende de casa também, né? Depende de cada casa, exatamente. Mas ainda temos um preconceito absurdo. Mas graças a Deus, hoje você enxerga coisas na rua, no dia a dia, de uma forma... Principalmente aqui em São Paulo, uma cidade grande, por mais que tenha alguns imbecis e intolerantes, né, que faz... Ainda é uma das cidades que mais agride homossexuais. Exatamente. Né? Mas eu acho que diante do cenário que existe no Brasil, eu tive muita sorte, assim. Eu tive o mínimo dos problemas que as pessoas têm, né? Que tipo... Desculpa. Logo na hora que minha mãe ficou sabendo antes do meu pai, aquele susto, né? Eu não quero que você sofra, você tem que se proteger... Mas eu nunca ouvi dos meus pais assim, não, você não pode ser gay, não, vamos resolver esse problema, uma coisa assim.
Vamos pra igreja, vamos fazer um tratamento. Pelo contrário. Vamos fazer um tratamento, não, você curar você. São pessoas que conheciam outros homossexuais, que conviveram com homossexuais. E meus pais têm padrinhos de casamento. Aquela história, tem até amigos que são. Mas assim, é claro que quando é dentro de casa, era novo pra eles. Foi novo pra minha mãe, foi novo pro meu pai. Mas foi muito de boa, assim. Não saindo dessa seara, meus pais, meus avós, meus tios, enfim... Já passaram alguns namorados, né? E frequentaram minha família, conheceram meus pais. Eu acho que eu sou uma pessoa que tive sorte, embora, obviamente, tenha tido problemas, né? Como se você perguntar para uma menina se ela não teve problema com o primeiro namorado em casa, né? No começo dos anos 2000 e tal. Era outra geração, né? Meus pais... Eu acho que eu fui o primeiro cara da minha rua a aparecer e falar para os pais que era gay. Então tem tudo isso, né? Eles foram... Meu pai deve ter sido o primeiro da turma dele a ter um filho gay. A minha mãe deve ter sido a primeira da turma dela. Então teve tudo isso, sim. Que era novo para todo mundo, né? Eles também tiveram que sair do armário no tempo deles, né? Assim como eu também demorei. Claro. E hoje todos estão fora do armário e tal. Que bom. Às vezes nem quero tocar nesse assunto e minha mãe já tá falando, porque meu filho é gay, ele não vai me dar neto. Eu falo, quem falou, mãe, que eu não vou te dar neto? Posso tal. dar. É. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Quando vê, já tá ela falando no assunto que às vezes nem eu queria estar falando. Sim. Meu pai, por exemplo, ele me teve com 53 anos, cara. Pois Meu irmão só. com 54. Tem muito tempo pra isso, cara. Eu brinco com a minha Nós, mãe. homens, ainda... ou de forma, né? A forma adotiva geneticamente pode ser... ou adotando. Exatamente. E os gays têm cada vez mais constituído famílias. Sim. Adotando, inclusive, muitas crianças abandonadas por heterossexuais. A gente tava falando aqui de amigos, né, em comum. Exato. Que inclusive teve no seu podcast quando você tava fazendo, que é o... Era toda a gente... o Pessoa Tardiva. O nosso... A Pessoa Tardiva, exatamente. O Thiago e o Paulo. Paulo e o Thiago, que tem dois filhos lindos. Davi e a Sara. A gente contou essa história aqui deles, né? E você falou que eles também tiveram lá. Também e exatamente lá. Isso. Foi ali uma escolha de adoção, onde era pra vir uma criança, o Davi, né? E de repente chegou lá e descobriu que tinha Sara de 5 anos de idade. A irmãzinha e aí do aquilo Davi. Tocou o coração deles. E eles falaram, cara, vamos botar mais água nesse feijão e vamos ficar com os dois. Tem tido muitas famílias. As adoções por LGBTs cresceram bastante no Brasil e isso é muito importante, porque a fila de adoção no Brasil é muito grande. E uma adoção como a da Sara, tardia, é mais rara ainda de acontecer. E os casais gays fazem muito isso. E vamos continuar fazendo, gente, porque a gente tem que criar essas famílias, dar famílias para quem não tem, né? Agora, Ju, eu preciso fazer uma acusação aqui para você, cara. Ei, meu Deus. Gente, vocês sabiam que essa politização que a gente vive hoje, muito dela sei o que vem aí. É por conta do Juliano Dipp. Ele poderia ter resolvido isso alguns anos atrás, quando foi pedido para ele um beijo do nosso ex-presidente e hoje atual presidiário, né? O atual Jair... presidiário. Mas não é hoje. Ele é presidiário, hoje ele Aliás, está. Como já aconteceu com outros presidentes. Com o último, que era ex-presidiário, o Lula, e hoje ele está atual. O penúltimo também, o Michel Temer também foi Michel preso. Temer. Infelizmente, né, a nossa política ultimamente tem vivido muitos essa loucura, presos. né? Sempre essa... O Collor também tá preso, hein? Prisão domiciliar. É engraçado, né? Parar pra pensar no nosso Brasil. Todo mundo... Você fala presidente, você tá sempre vinculado à questão de presidiário. Presidiário, Mas esse cara poderia ter resolvido esse problema quando foi solicitado a ele um beijo, né? O Bolsonaro me pediu um beijo. Conta isso pra turma saber. Na época do CQC. Mas você falou que a gente é muito culpado porque muita gente culpa a gente pela eleição do Bolsonaro. Ah, né? não ia falar disso não. Eu ia falar primeiro antes. Mas eu sei que tem essa parte. Falar isso. Mas eu queria entrar na brincadeira da questão do beijo. Porque ele que falou que preferia um filho morto do que um filho gay. Se ele sentasse com um beijo nele ali do jeito que ele queria aquela hora, você já ia resolver, galera, vamos parar de palhaçar. Ele mesmo, de repente, ia se apaixonar, ia mudar, ia fazer os filhos dele, entendeu? Entrar. Então, pelo menos respeitar. Você não quer, né? De repente, daquele beijo poderia ter virado outra coisa, convidado você pra sair. Quem sabe você não fizesse esse cara ser até um cara... Pois é, mas... Bom, primeiro que não faz meu tipo o Bolsonaro, mas brincadeira. Na época, o produtor que estava comigo fala, poxa, o Bolsonaro te pediu um beijo e você não beijou. Ele era deputado, né? Mas as pessoas têm que lembrar que no CQC, o Bolsonaro era um cara meio ridicularizado ali, né? Ele era um
Não só no CQC, né? Antes de ele entrar, de fato, pra política, e muita gente comprar, né, a ideia dele ser presidente, todo mundo brincava que ele era esse tiozão do churrasco, é o cara que ia na Luciana Gimenez, ela tinha ele ali como um cara que parecia, assim, com todo respeito, assim, mas é uma questão, era o cara do circo, era o cara que ia lá pra todo mundo dar risada e brincar, e isso foi dando essa projeção que o CQC, por isso que entra nessa questão que você achou que eu ia culpar vocês do CQC, né? Porque ainda hoje eu tava vendo uma entrevista com ex-CQCs e um roteirista que não é da minha época usou essa analogia do circo, que ele fala, o CQC é tão responsável pela eleição do Bolsonaro quanto o circo é responsável pela eleição do Tiririca, né? Nós éramos palco. Sim. E ele aparecia ali como palhaço. E aí, como palhaço, na hora que ele me pede o beijo, a piada foi negar o beijo, né? Foi falar, não vou te beijar, porcaria nenhuma, tal. Aí o produtor ficou bravo com você, falou, devia ter beijado, porra. Falou, se você beija o Bolsonaro, isso ia viralizar. Nem sei se tinha esse termo viralizar na época. Sim, mas de fato a coisa ia... Né? Quem sabe, de repente, desse beijo, ele entendesse muita coisa que ele não consegue entender. Ia pelo menos respeitar e parar de encher o saco de muita gente, entendeu? Foi no meio de uma entrevista, no final de uma entrevista, ele pediu de uma das muitas entrevistas que a gente fez com ele. Porque realmente eu acho que era uma época que ele aparecia bastante. Ele dava audiência e zoá-lo também dava audiência. Tirar sarro dele dava audiência. E pra ele foi positivo, né? De certa forma, porque ele não tinha tempo de televisão. Ele se aproveitava. Mas isso aí nem foi muito antes de... Foi muito antes de ele pensar em... O CQC acaba em dezembro de 2015. Em dezembro de 2015, a Dilma não tinha nem sofrido impeachment. É verdade. Né? Então, se você vai pensar que depois disso a Dilma precisou sofrer impeachment, o Temer teve que assumir, o Lula teve que ser preso. Nossa Senhora. Quer dizer, teve que acontecer muita coisa pro Bolsonaro ser eleito presidente da República, né? Em 2018, 3 anos depois. E a gente está falando de um programa que acabou, um dos motivos foi a baixa audiência. Então, quer dizer, dá ao CQC ou a Luciana Gimenez esse mérito ou essa responsabilidade, é ignorar um pouco também da responsabilidade que os políticos têm sobre o cenário político brasileiro. Né? E que os próprios eleitores têm. Porque, assim, obviamente que a gente sabe que no Brasil e no mundo, né, culturalmente, é muito interessante a gente manter um eleitorado, de certa forma, ignorante, para que a gente possa manipular para onde a gente quer, para um lado ou para o outro, né? E o que aconteceu no nosso país foi literalmente uma racha. A gente viu uma coisa muito triste, muito feia durante, né, nesses últimos anos, tanto de direita como de esquerda. Né? As pessoas não queriam mais se ouvir. Então, cada um ficou no seu time e você só troca com quem tem o mesmo pensamento que você. Né? E todos levando isso pro lado extremo. E, cara, todo mundo tem familiares ali que todo mundo tá tentando gritar o seu ponto de vista. Claro que um cara, às vezes de muita esquerda, vai ser muito difícil ele entender o que o cara que está defendendo o Bolsonaro tem de positivo. Porque o cara ali falou em questões, né, que foi até taxado como genocida e tal, um monte de coisa. Então o cara não quer nem ouvir, não quer nem abrir para ouvir isso. Para entendimento. Da mesma maneira que o cara de direita, ele entende que ali é o melhor caminho por tudo que ele viu de ruim e de errado, principalmente, né, no presidente Lula, que foi preso, depois acabou sendo absolvido, mas foi por uma questão de como correu o processo, do Moro e tal. Então... E é muito difícil, cara, porque a gente tem uma coisa muito dividida onde as pessoas não querem dialogar, não querem conversar, e daqui a pouco, ano que vem, a gente tem mais uma eleição. Não querem se aprofundar, não querem dialogar, o debate fica muito focado nos personagens, né? Se você... Às vezes tem duas pessoas de direita e de esquerda brigando, e aí se você fosse perguntar para ela mesmo sobre o programa de alfabetização que o próximo presidente da República vai colocar em prática, as duas têm o mesmo pensamento. Se você fosse perguntar para eles qual que deve ser a política de distribuição de remédios no SUS, os dois vão pensar igual. Se você for perguntar para eles como é que deve ser a política habitacional do país, eles pensam igual. E eles são de direita e de esquerda porque tem um idiota fazendo um debate que nem está no Congresso sobre banheiro para transexual, sobre falar ele, ela, eles, coisas que não passam pelo debate eleitoral. Sim. Uma madeira de piroca, coisas que... Ou seja, a gente teve nas últimas campanhas a criação de falsos assuntos, de falsas pautas, que desviaram o foco e fizeram as pessoas acharem que são inimigas, quando muitas vezes elas pensam igual. Ou você acha que alguém de direita é contra
tirar o imposto, por exemplo, de quem ganha até 5 mil reais, que foi o que o presidente Lula fez. Sim. Ou você acha que alguém de esquerda ia ser contra o PIX que o governo Bolsonaro colocou? Sim, né? exatamente. Aí, mas o pessoal tá muito preocupado com o debate do bar, com a discussão ali, com enfiar o dedo na cara daquele colega dele, não sei o que, não, porque aquele cara é um progressistazinho, não sei o que, ou o outro é um reacionário, porque eu sei o jeito que ele trata a mulher dele. Né? E aí, bicho, as questões necessárias que realmente precisam de um debate político mesmo, né? Que é, nós vamos distribuir vacinação ou não, nós vamos fazer não sei o quê. E aí, isso você não vê calor, isso você não vê participação, né? É o meio termo, né? Porque acho que se você parar pra pensar, obviamente, dentro dos seus extremos, a esquerda ela chega num lugar que talvez a própria direita não tenha esse mesmo interesse com esse mesmo olhar, que é o lugar mais conservador, o lugar mais, né, cristão, vamos chamar assim hoje em dia, que a gente vê a direita usando muito a questão de Deus, né, da igreja e tal. E a questão da esquerda, ela tem muito mais essa questão de humanizar, principalmente as minorias, que são a maioria, né? Então, mas não devia ser esse também o debate. Se você for ver o debate da igreja, também não é esse. Exatamente. Mas assim, é exatamente isso, Ju. A gente tá falando da mesma coisa, só cada um como quer defender, e aí começa a atacar o outro. E aí eles começam a se pegar e se juntar nessa politização que eu acho, de fato, que esse personagem, né, foi o Bolsonaro, na eleição, da maneira como ele se colocou e tal, acabou colocando a perna na porta. Ele mesmo, felizmente para muitos, infelizmente para outros, que entregou a eleição na mão do Lula, exatamente como ele agiu durante a pandemia, com a questão das vacinas, né? E foi uma eleição apertada. Foi exatamente. Foi Só que, pau a pau, cara, assim. se a gente não para pra pensar e falar assim, se foi apertada, se foi pau a pau, se nós somos um Brasil muito dividido, a gente só vai conseguir resolver algo de fato para o país se a gente parar para se escutar e tentar entender, pô, beleza, até onde é o seu limite, até onde é o seu extremo, então vamos tentar resolver. É o que você acabou de falar. O meio termo que é onde todo mundo concorda. Quais são as pautas realmente que nós estamos preocupados? Para resolver. Eu acho que momento. É isso que falta debater um pouco, né? Entre esses meios políticos, assim. Por exemplo, nós estamos falando da violência contra a mulher. Direita e esquerda pensam diferente sobre isso? Algum dos dois lados são a favor de bater em mulher? Né? Não é possível que seja. Não é possível. A gente sabe que, teoricamente, todo mundo devia ser contra isso, né? Era a hora do Congresso todo se unir em prol dessa mesma pauta. Mas aí vai naquelas nuances, né? De que a direita tem um pensamento mais conservador, então é o homem que gera a família, é o homem que tem que cuidar, é o homem. Acaba, de certa forma, trazendo um certo machismo para a mulher que quer crescer, que quer essa igualdade, que que deve, merece estar nesse mesmo lugar, tanto de financeiro, de salários, de cargos e etc. Então aí, por conta dessas outras nuances, começa a rolar uma politização, né? Das pessoas quererem dizer o que pode e o que não pode. Sim. Então, o espaço das mulheres é restrito, né? Sim. Se você vai olhar os governos de direita, normalmente eles têm menos ministras mulheres, menos deputadas mulheres, os partidos têm menos mulheres, menos negras nos cargos de comando. A formação é um pouco assim, né? Questão de diversidade, então nem se fala de LGBT e tal. A formação é um pouco essa mesmo. E olha que dentro da esquerda é mais do que na direita, mas ainda está longe do ideal. A participação feminina na política ainda está muito aquém do que deveria ser, né? Tem coisas que você consegue ver de positivo na direita e coisas que você vê de negativo na esquerda e vice-versa, ou não? Você acha que... Cara, eu como jornalista, eu olho para os dois lados com muita isenção, assim, né? Por exemplo, imagine que quando você fala esquerda, você inclui o governo Lula. Sim. Né? Mas é isso, eu acho ele muito mais só dele. Eu acho ele um governo muito mais à esquerda do que o governo Bolsonaro, claro, obviamente, e tal. Mas eu acho que ele está longe de ser um modelo de governo de esquerda. Sim. Também, né? Então... E o que é hoje em dia? Eu acho que o modelo de esquerda. O modelo de esquerda você está falando é o modelo da China? É o modelo de Cuba? A China existe políticas de direitos humanos na China que a esquerda brasileira não aceitaria. Que é totalmente diferente, por exemplo. Se a gente for falar da China como esquerda e a Rússia.
No sentido do capitalismo dentro da China, por exemplo. Eles abriram o comércio lá, então é totalmente diferente do que Cuba, por exemplo, que não fabrica carros e é completamente fechado para o mercado. Então até a esquerda e a direita, quando a gente vai falar sobre isso, ela tem as suas variações, né? Sim, como a direita tem mil formas de... O capitalismo, existe mil formas de se impor por aí, né? Tem democracias capitalistas, tem ditaduras capitalistas, tem democracias socialistas, tem ditaduras socialistas. Eu acho que, eventualmente, você vai ter governos de esquerda com erros e acertos. E, eventualmente, você vai ter governos de direita com erros e acertos também. Não tem como. Mas eu acho que algumas pautas que são defendidas no campo progressista, elas não podem ser abandonadas, porque eu acho que um país como o Brasil, por exemplo, precisa de subsídio para tratamento de saúde, precisa do papel do Estado ainda. Imagina como seria a nossa pandemia sem o SUS. Sim. Né? Como é que nós teríamos cuidado de... Isso é uma outra briga, né? Que é a questão da privatização de determinadas coisas e... eu acho que o serviço público ainda é necessário para muita coisa. E muita gente que critica isso quando vai para os Estados Unidos entende. Eu já vi várias pessoas que sempre apoiaram, né, essa questão né, vamos chamar de extrema-direita, mas quando vai para os Estados Unidos fala assim, cara, lá é um absurdo. Se eu tiver doente e precisar de uma ambulância, custa $1.500, $2.000 para chamar uma ambulância para me levar para um hospital, fora todos os custos e gastos e tal. E aqui no Brasil, graças a Deus, teve um depoimento de um gringo que veio... Teve uma intercorrente, teve alguns problemas aqui, o cara ficou no hospital, foi pego de ambulância, ficou, quanto que eu tenho que pagar? Nada, isso aqui é... Aí ele saiu falando, escrevendo, é que eu não me recordo agora, depois eu posso até falar mais sobre isso. Para onde foi? Mas o modelo brasileiro de atendimento de saúde é copiado no mundo inteiro, né? O nosso ponto de tratamento de HIV, por exemplo, o modelo do SUS é referência mundial. Nós temos a distribuição de PrEP, que é um medicamento que previne o HIV, que começou a ser distribuído pelo SUS em 2017 e que desde então reduziu em 50% a transmissão de HIV no país. Quer dizer, como é que você pode ser contra isso? Sim. Quando o Lula começou a distribuir o Bolsa Família, a direita massacrou, falando que era esmola e tal. Mas a direita chegou no poder com o Bolsonaro e não acabou com o Bolsa Família. Mudou de nome e ampliou. Então, quer dizer, às vezes os projetos assistenciais que as pessoas acham que são coisas de esquerda não são abandonados pela direita. Né? Sim. Elas só querem dar o nome pra coisa, pra que fique claro que foi no... Muitas vezes, é muito mais uma questão egóica, né? De ego, nós criamos, nós fizemos, do que, de fato, pensar no país. Esse é o grande problema, eu acho, que a gente vive hoje. As pessoas... Projetos, né? Quem tem projeto pra si, quem tem projeto pro país. Exatamente. Ju, aproveitando... Vou pegando umas coisas aqui, lembrando, e já que a gente veio falar dessa questão da mulher, né, da questão racial, falar um pouco do preconceito em geral, principalmente em questão de emprego, de trabalho, dessas coisas todas, eu queria falar um pouquinho com você. Algumas coisas eu acho que você pode falar do que você viveu na pele, né? Tem não só apenas da questão da sexualidade, mas tem a questão também, para quem não sabe, esse cara lindo que tá aqui na minha frente, magérrimo, chique, super chique, ele já teve seus 45 quilos a mais, é isso? 57 a mais. 57 quilos a mais. Né? Então, era obeso, né? Tinha obesidade. Essas nomenclaturas já mudaram muito, mas eu era... Obeso é quando você tá doente, né? Tem uma questão... não era só sobre eu falo assim, uma pessoa com obesidade, eu também falava... Porque antigamente você chamava de obeso mórbido, esse nome não se usa mais. Aí tinha obeso grau... Enfim, eu fui identificado como obesidade que podia me matar, né? E assim como hipertensão e diabetes, é uma doença crônica. Sim. Então eu ainda sou um paciente, embora esteja bem mais magro hoje, eu ainda sou um paciente em tratamento para a vida toda. Como um hipertenso não pode voltar a comer sal, ou um diabético não pode descontrolar o consumo de açúcar, eu também não posso descontrolar o meu ganho de peso. Só para deixar claro que eu não tô sacaneando o Ju hoje aqui, ó, é tudo zero, tá, gente? Paçoquinha zero, tenho... Não, e eu posso comer, por exemplo, um ultraprocessado desse, porque eu controlo muito bem a minha vida hoje. Assim como você pode comer e manter a sua massa magra em dia, porque você não vai à noite... comer um Big Mac e um milkshake. Hoje eu não estou fazendo isso, mas já... Entendeu? Eu acho que é isso que aconteceu na minha vida. É uma doença
e da qual nós somos vítimas. A gente sofre muito preconceito, porque a primeira coisa que a pessoa pensa é que quem tá gordo porque quer, que é preguiçoso, coisas do tipo assim. E normalmente é uma doença que se mistura a outras, como ansiedade, depressão, enfim, há vários casos, né? Nós temos casos até de suicídio ligados à compulsão alimentar, ou obesidade e tal. E fiz diversas dietas a vida inteira, tal. Eu acho que eu sofri mais preconceito, eu sofri mais gordofobia do que homofobia. Porque quando eu quis, eu fui um gay enrustido, mas não dá pra ser gordo enrustido, né? Então, todo mundo vê, né? Eu não era um gordo enrustido, então não dava pra me esconder. Sim. Né? E embora muitos se escondam. Tem obeso que não sai de casa, sim, que não vai pra claro. festa, que usa roupas que vão escondê-lo mais ainda, que não põe maiô na praia, porque as pessoas são cruéis. Ainda ontem eu estava na piscina do meu prédio, eu ouvi um cara falando com uma menina, e a menina falando que tava de maiô, e ele falou, mas você pode pôr biquíni, porque você é magra. E eu fiquei pensando, porra, então quem não é magro não pode pôr biquíni. Né? Nós estamos em 2025 e o cara falando isso em voz alta, assim. Sim, como se fosse uma coisa normal. Né? Como se fosse uma coisa, eles jogam uma sentença dessa. Uhum. Aí uma pessoa que tá com um complexo com o seu corpo ouve isso aqui do lado não e vai passa colocar um ano nunca, sem usar exatamente, biquíni, entendeu? Mas é uma questão cultural, né? Isso mas que tem que ser combatido. Tem que ser combatido, tem que ser falado, né? Na orelha desse cara, Exato. principalmente. Que chega em você, viu? Que tava na piscina aí do Ju. Pois é. Mas assim, apesar de tudo isso, no teatro, por exemplo, eu mudou os meus papéis depois que eu emagreci. Hoje em dia, a minha última peça, por exemplo, eu fiz um príncipe. Antes eu só fazia rei. Eu jamais teria sido chamada para fazer o príncipe com os meus 150 quilos. Foi o meu primeiro príncipe, eu fiz com quase 40 anos de idade, olha só, já quando eu tinha idade para ser rei. E quando eu tinha idade para ser príncipe, eu fazia rei. Imagina que eu fiz uma vez um rei que era pai do Tadeu, que tinha a minha idade. Caraca. Mas como eu fiz de rolo gordo, enorme, e o Tadeu magrinho, pequenininho e tal, né? Eu fiz o Espinosa, por exemplo, uma peça do Luiz Amorim. Imagina que eu substituí o Matheus Carriere. Quando é que eu ia ser chamado para fazer o mesmo papel do Matheus Carriere? Sim. E a única coisa que eu tive que fazer foi pintar o cabelo de branco ainda, porque o Matheus é mais velho que eu. Tá, né? Então, tá grisalho, né? Eu tive que ficar um pouquinho mais velho ainda. Mas eu jamais... E assim, é impressionante, porque as pessoas vão ver a peça e nossa, mas como você está bonito, como são comentários diferentes dos outros papéis que eu fazia também. E eu nem tava fazendo um galã. Mas assim, Ju, infelizmente é difícil ouvir isso, porque se a pessoa olha pra você e fala assim, cara, como você tá lindo, Ju, caramba, você tá magro, automaticamente você tá falando, né, que uma pessoa que tá com um sobrepeso... mais gorda não tá. Não tá, não, né? Porque a gente não aprende a ver beleza naquele outro corpo. Sim, exatamente. Também, né? É o que nos vendem, né? É o que nos vendem, exato. E também, assim, tem uma questão que acho que é básica, que é a saúde. Tem uma questão de Isso, mas saúde. A questão da saúde, Elinho... Não necessariamente você precisa estar não tá magérrimo. Tão visível assim, entendeu? Muita gente... Olha, se alguém entrar aqui agora, né? Por mais que eu emagreci bastante, tal, você é um cara que tá muito mais malhado do que eu. Mais ou menos, já que você não me viu pelado, Ju, ainda. Mas isso não quer dizer que os seus exames estejam melhores do que o meu. Então essa questão da saúde tem razão. Ela pode ser visual. Eu sou um cara que perdi 57 quilos. Então eu, apesar de ter 96 quilos hoje, é difícil um magro ter uma bateria de exames igual a que eu tenho. Sim. E eu ainda não sou uma pessoa magra. Se eu tiver de sunga na piscina, vai ter 1000 corpos mais bonitos do que o meu, dentro do padrão, mais atraentes do que o meu, mas eu duvido que vai ter a minha massa magra, a massa magra que eu tenho, que vai ter o colesterol que eu tenho, que vai ter o ferro que eu tenho no tudo sangue. Super controlado. Porque eu sou uma pessoa super controlada, eu malho 5 vezes na semana, a minha alimentação é mega... Agora, eu não vou ficar com o seu corpo. Não, eu não vou. Por quê? Porque eu já tenho um corpo que eu jamais teria. A transformação que eu fiz hoje já foi uma coisa muito grande, assim. Uma provocação, porque o meu corpo seria mais bonito do que o seu. Não, por isso que eu fiz questão de falar, dentro do padrão. Tá, dentro do que é padrão. Entendi, né? entendi. Dentro do que é padrão. E o que vende, se a gente for fazer um teste pra vender cueca, quem vai passar é você, não vai ser eu. Depende do volume também. Não, mas na cueca, se for contar essa com volume, parte dá pra fazer no, dá pra fazer no Photoshop, né? Ou você faz uma fotinho de bunda, verdade, assim, uma coisinha assim. Mas assim, dentro desse modelo assim, né? Mas... Do que é considerado padrão, tal. Enfim, eu posso comparar você com uma pessoa magra até, tá? Os muito magros também vão sofrer esse tipo de... é verdade. Né? No teatro, por exemplo.
eu fico bobo de ver, cara. Você vai assistir um musical. Eu fui assistir um musical da Rita Lee. Aí, a Mel Lisboa vai fazer a Rita Lee. Porque ela parece a Rita Lee. Uhum. E pinta o cabelo. Pô, eu fui ver o cara que faz o Roberto de Carvalho. O cara é enorme, de um puta de um bíceps, um puta de um tríceps, um peitão de academia. Não existe mais homem normal fazendo papel. Uhum. Eu falei assim, mas peraí, o Roberto Carvalho nunca foi desse tamanho. Ah, mas no teatro, o homem hoje em dia tem que ter esse corpão, senão não faz. Então, quer dizer, você põe uma Rita Lee lá, igualzinha a Rita Lee, mas o cara que tá fazendo o Roberto de Carvalho, deve ser um excelente ator, inclusive. Eu não assisti a peça, né? Eu vi no cartaz, mas eu fiquei pensando assim, olha só, como que... né, você ser gostosão dentro do padrão, né? E ele deve ser um grande cantor, eu não devia nem citar, porque às vezes vai parecer que eu tô falando de uma pessoa específica. A gente tá falando de perfil, assim, como não foi importante ter um cara parecido com o Roberto de Carvalho. Sim. Foi mais importante, de repente, ter alguém musculoso e tal. E para ter a Rita Lee, foi preciso de uma Rita Lee, né? Então, quer dizer... ainda tem essa perseguição com o corpo que eu não vou atingir mesmo, tal. E aí, né, paciência. Eu faço televisão, né? E mesmo com 150 quilos também fazia televisão. Mas eu sei que minha vida teria sido mais fácil se eu tivesse outro corpo. Uhum. Talvez eu tive que ter mais talento. É isso que eu ia falar agora, Ju. Eu imaginava. Eu acho que assim, tudo que você conquistou, você já conquistou. Você começou conquistando, tanto na televisão, tudo. Veio antes. Que acompanha a sua carreira. Você já estava, posso falar, obeso? Não, sim, né? Eu cheguei aqui em São Paulo gordo. Você chegou obeso e tudo que veio, CQC, Band, quando você estava sentado na bancada lá, qual era o mesmo... Fiz café com jornal, fiz manhã Band News durante 3 anos. E durante todo esse momento, você sempre ali foi na maior parte. Emagreci no vídeo, né? As pessoas viram esse processo. Exatamente, seu processo de emagrecimento. Então, Mas se eu fosse mulher, não teria sido tão simples. Esse ponto que eu queria chegar, porque eu vi você falando isso e eu achei tão importante, cara, num outro bate-papo que você foi de alguns amigos e tal, do quanto é isso, a gente precisa aprender, evoluir, melhorar, como a nossa sociedade ainda ela é muito machista nessa questão, né? Porque você teve essa liberdade, como vários outros, não só a gente tá falando da obesidade, agora eu queria ir pra questão da idade mesmo, né? Que você falou uma coisa muito bacana que ficou na minha cabeça, que é isso, a gente vê os âncoras, né, dos maiores jornais hoje da televisão, e que, como você usou o exemplo do Chico Pinheiro, o William Bonner, o William Vac, né? Pessoas que estão aí até hoje com envelhecendo no vídeo. Envelhecendo no vídeo. E as mulheres você já não vê dessa maneira. Elas ficam muito pouco... Elas somem. As mulheres no jornalismo, de alguma forma nas artes dramáticas também, nas artes cênicas também. Mas é uma coisa que me chama a atenção desde que eu comecei no jornalismo, antes até. Porque eu lembro que eu assistia o programa Sem Censura, que era apresentado pela Leda Nagli. E... aí eu sempre pesquisei muito televisão e tal, aí eu falei, quem que é essa Leda Nagli e tal? Aí eu ia ver, aí eu vi que ela apresentou o Jornal Hoje, aí eu fui vendo quem tinha apresentado no Jornal Hoje. E estou falando disso há 30 anos atrás, eu pesquisando há 30 anos quem tinha apresentado antes, né? E os caras que tinham passado por ali, eu conhecia eles. Eu conhecia o Marcos Rummel, ele tinha apresentado lá jovenzinho, eu conhecia ele velho, porque ele estava no ar ainda. Eu conhecia o William Bonner, que tinha apresentado o Jornal Hoje, ele estava no ar ainda. Eu conhecia o Chapelin. E as mulheres que tinham apresentado o Jornal Hoje, a Leda Nagli, a Belisa Ribeiro, eu não conhecia aquelas mulheres. A Leila Cordeiro. Eu falei, onde estão essas mulheres, né? Cadê? Onde elas foram parar? E aí eu comecei a ir vendo que as mulheres iam sumindo do vídeo. As mulheres não envelhecem no vídeo. Elas vão sendo trocadas. Então, o Boechat teve várias mulheres passando do lado dele, o Boris teve várias mulheres, o Renato Machado, o William Vac, o William Bonner, o Márcio Gomes, enfim, qualquer homem que você pensar, você com certeza viu o cabelo dele branquear no vídeo. E não é porque as mulheres passaram a pintar o cabelo, não, porque elas somem da televisão depois de uma certa idade. A Lilian Vitfib sumiu, da TV aberta principalmente, né? Márcia Peltier sumiu, as da nossa geração, né? Eu citei a Leila Cordeiro, a Mônica Waldvogel voltou para a Globo News agora, mas durante um tempo também foi para programas mais softs, né? A própria Fátima, enfim. Eu acho que o preconceito é muito grande. Se nós fôssemos um país igualitário, a gente estaria acostumado a ver mulheres como a Palmirinha apresentando telejornais. Não, tem toda razão. E quando a gente vê esse espaço, exatamente é um espaço focado, né, com
com estigma de programa de mulheres. De mulher. Seria Aí uma, sim, aí você tem uma Maria Braga. Ana Maria Braga falando sobre A coisa de Hebe. cozinhar, a Hebe, que tinha um programa de palco ali, né? Mas era uma. Ela Mas recebia. era um sofá, Era um sofá, pra bater papo, aí não tudo era, bem. Ali a mulher pode fugiu do estar. jornalismo, é mais entretenimento mesmo. Exatamente. Né? Essa função a mulher ocupa. Sim. Né? Ela Tem esse espaço, né? Ela é uma sábia para outras coisas. Uhum. Uma sábia conselheira, uma sábia cozinheira. É isso que o machismo permite à mulher. Uhum. Uma sábia cantora, mas não uma analista política ou econômica. Isso ainda é restrito Coisas que nós como sociedade precisamos melhorar e muito ainda, Sim, né, cara? estamos melhorando É. aos poucos. Acho que hoje a gente vê as coisas bem à frente do que já E foram. o primeiro passo é essa percepção, falar sobre isso, né? Porque antes não era nem falado, era simples, é assim, ponto. Exatamente. Então hoje você questionar isso, né, deixar isso em pauta, faz com que as pessoas comecem a refletir, realmente, é verdade, né? Isso a gente tá falando agora das mulheres, mas a gente vê um preconceito racial absurdo, né? Mas no teatro, se eu te pedir para você citar 10 grandes diretoras de teatro, você cita fácil. Se eu te pedir 10 diretoras, você vai ter que parar para pensar. Sim, eu pensei nisso esses dias mesmo. Porque elas foram tolhidas esse tempo todo, assim. E a gente foi vendo eles ganharem esse espaço. A gente conhece os grandes diretores de televisão, os grandes diretores de teatro. As mulheres foram... E o teatro não devia entrar muito nisso, né, cara? É louco isso, porque o teatro... Mas é machista igual. É machista, mas ele abre um espaço para arte, para liberdade, que as pessoas vão criando a sua credibilidade, né? A gente viu agora, por exemplo, acho que as maiores atrizes que a gente tem no país hoje, graças a... Tudo bem, a gente tem atores fantásticos, como Wagner Moura agora, que também tá super indicado, Rodrigo... mas a Fernanda, o fato de ela ter levado a gente, né, no lugar mais alto ali, junto... Fernanda Torres. Fernanda Torres, né? Já vem a mãezona dela, né? A Pois Fernanda é. Montenegro, que... Meu Deus, que 94, 95 anos, não sei. Ela fez agora um filme, né? Que saiu Vitória, né? Saiu Vitória, o ano passado. Incrível, com uma vivacidade, né? Excelente atriz. Excelente atriz. Então, essas mulheres, né, ainda são essa referência, nos honram, mas obviamente... Né, a gente precisa de muito mais espaço, Muito mais. né, e mais liberdade. Mas eu acho que quando é um lugar mais corporativo, como é o jornalismo, como são as emissoras, eu acho que ele entra muito nisso que você está falando. Eu acho que, não sei se estou querendo ser bonzinho com o teatro, romântico, mas eu acho que a questão, principalmente teatral, eu estou falando, ela dá liberdade para que a pessoa possa... Claro que as portas são fechadas. Eu estive aqui, eu bati um papo delicioso com a Cláudia Mello, uma das maiores atrizes, né, que a gente teve, premiadíssima, ganhou vários prêmios. Ela contou a história com o Juca de Oliveira, um monte da história da carreira dela, né? E de fato a gente hoje vê pouquíssimas atrizes, né, talvez da época dela ali, com a idade dela, hoje ainda no palco. E atores já não, atores você... Claro que não. A Cláudia é um excelente exemplo. Ela é uma mulher que mais magra teria tido outros papéis. Qualquer mulher, né, que você vai pensar. Os homens puderam engordar no vídeo e não deixaram de ser galã. Sim. O Tony Ramos não deixou de ser galã porque criou barriga. O Fagundes não deixou de ser galã quando criou barriga. E eu ainda acho que o teatro repete... Mas se bem que quem tinha que falar sobre isso melhor do que nós, até as próprias mulheres. Mas assim, você está citando a Cláudia, que é uma mulher... Sim, porque ela teve aqui. Eu acho que é claro que no teatro a gente vai ter um pouquinho mais de liberdade, a gente vai ter um pouquinho mais de debate, né? Então, as coisas vão ser melhores, obviamente. Mas ainda reflete um pouco desse patriarcado e tudo. Porque tem produção, tem empresário, tem patrocínio, tem tudo, né? É um mundo é um mundo machista, né? Sim, e tem a questão da idade, que é isso, assim... Tem mais essa. Eu fico muito triste, assim, porque eu acompanhei o meu pai. Eu conheci meu pai na fase decadente da vida dele, né? Infelizmente eu não pude usufruir de tudo que ele teve na vida. Ele foi um dos maiores galãs da televisão brasileira, né? Década de 50, 60, 70 foi onde ele mais explodiu. 80, que foi quando eu nasci, já vinha numa fase decadente. Chegou a fazer Brega Chica, na Raiz é Trovão, Guerra dos Sexos. E decadente que você diz, na verdade, por causa do espaço que davam pra ele. Por causa do espaço porque que ele davam. Continuava muito bem, vigoroso e tal. Mas tinha algumas questões ali com a bebida, com polêmicas que acabam se envolvendo, né, por conta disso. Ele tinha essa doença, como da mesma maneira que você estava falando aqui, obesidade, em relação à obesidade. O alcoolismo é uma doença que
que é difícil, cara. Ele tentou controlá-la por várias vezes. Né? Inclusive, ele faleceu dentro de dizem que é no sítio dele em Atibaia. Meu pai nunca teve um sítio. Se tivesse, poxa, queria eu que tivesse um sítio em Atibaia. Ele estava, infelizmente, afastado, né? E numa internação que ele pediu, voluntária, né, para se tratar. E ali né, foi onde ele acabou falecendo. Mas talvez tenha sido, sei lá, a 20ª vez que ele tenha sido internado durante a vida, e ele sai, consegue ficar ali às vezes 3, 4, 5, 6 meses sem beber, e aí é questão do ambiente, as pessoas, e o cigarro, e a bebida, e o uísque, e a vida também, né, cara? Imagina a roda gigante que esse cara não passou. Obviamente que isso me ajudou muito, me prepara muito, né? Nunca comparando a minha vida e a minha carreira, né? Que não é nada perto do que o meu pai foi. Mas de certa forma, até nas coisas que não foram positivas pra ele, eu não bebo, por exemplo. forma como caráter também, eu não bebo absolutamente nada. Muita gente diz que, mas é por conta disso. Cara, você conhece meu irmão, Júlio. Meu irmão já bebe tudo e colocar na frente dele se deixar, entendeu? Então, pode ser por conta disso, pode não ser, né? Mas se for, é o que eu falo, eu confesso pra você, que até os meus 37 anos, eu nunca tinha colocado uma gota de álcool na boca. Eu conheço você dessa época que você não bebia. Exatamente. Também. E hoje, assim, chegou o aniversário da minha mãe, acho que de 40 anos, não, 50 anos talvez. Minha mãe tá com 67. O aniversário da minha mãe de 50 anos, acho que foi isso. Não, foi bem depois. Bom, sei lá. Eu peguei e falei assim, cara, sem frescura, dá aqui uma taça de champanhe que a gente ia brindar. Porque senão parece que se eu tomar eu vou derreter. Eu morri. Sim. Vou virar alcoólatra pra sempre. Não. E foi ótimo, porque eu tomei, achei horrível, amargo aquela porcaria e tal. Então, assim, mostra que bom que eu não acostumei o meu paladar a gostar de álcool e fui... Esse é outro problema, né? A gente é conduzido a beber. Sim. A gente é estimulado a beber. Desde jovem. Isso eu, como adolescente... para quem quer tratar, como é o caso do seu pai. No caso meu, por exemplo, da obesidade... A bebida também atrapalha, porque além de ter açúcar, né, de ter gordura, ela também tira o seu filtro para sua alimentação. Sim. Né, porque daí você bebe, aí você vai passar lá no vai um dogão no fim da noite. Então, eu acho assim a cultura da bebida no Brasil e no mundo todo um dos maiores desserviços que existe. Eu sou uma pessoa que bebe hoje em dia muito menos do que bebia, até não depende de bebida mais para minha diversão, né? Então eu passo finais de semana sem beber, vou a festas e não bebo, coisas que não eram comuns antigamente. Antigamente dependia de beber para me divertir, mas eu passei por essa mudança por enfrentar problemas não comigo, mas com pessoas que eu conheço também, que tiveram problemas de dependência, que tiveram que se internar. E aí você vai vendo um pouco da relação que as pessoas fazem com a bebida. Então, por isso que eu falo que pode ter ou não a ver com o seu pai ou com outras histórias que você viu, com outra... Porque quando você começa a analisar de fora, como é que as pessoas vão ficando? O que a coisa vai... O quanto aquilo fez mal pro meu pai. Eu carreguei meu pai na rua algumas vezes. Você vai vendo e fala assim, não é isso, exatamente. Inconscientemente... E tem gente que vai beber e vai conviver muito bem com aquilo. Mas eu precisava colocar na boca pra mostrar que não parecia que era uma coisa de... Porque tem uma cobrança dos outros, né? Não, eu vou te falar assim, o que mais fez com que eu não bebesse, é muito engraçado, foi exatamente a cobrança dos amigos. Quando eu era adolescente, todos os meus amigos bebiam. E eu achava aquilo uma babaquice, porque eles não só bebiam, mas fumavam cigarro. Então, não deviam gostar de nenhuma das duas coisas. Exatamente. Não, mas na década de 90, quando a gente tinha ali nos nossos 12, 13, 14, você tinha que fumar pra mostrar pras garotinhas e pros amigos que, já sou homenzinho. E eu achava aquilo uma babaquice. Então, enquanto eles queriam fumar e beber, eu gostava de passar de mão dada com uma menininha na frente deles e falar assim, ai, trouxa, vocês estão aí achando que vocês são machão, né, que as meninas vão olhar pra vocês por conta disso? Enquanto isso não precisei. Não precisei, exatamente. E aí tinha uma coisa de disputa, de eles quererem fazer e trocava meu Guaraná e colocava cerveja pra ver se eu ia tomar. E aí eu falei assim, como eu tô até agora invicto, eu vou continuar sem beber. E fiquei bom tempo da vida. Essa é a minha primeira desculpa, mas inconscientemente pode ser exatamente pela caminhada que eu tive com meu paizão, de cuidar ali até o final da vida, entender que não era uma coisa legal. E você tem outros ganhos, né? Sim. Porque eu, conforme fui reduzindo a bebida e tal... Não, desde ganho na pele até qualidade de vida. Esporte, sono, tá mais propensão pra fazer os exercícios que você vai ter que fazer no dia seguinte. Como eu sempre gostei desse lugar, então pra mim me ajudou você não bastante. sabe como muda. Eu vou te falar, muda. Muda muito, assim. A disposição, tudo muda. Tudo muda. Ju, vai bater aqui o horário, mas ainda tem muita coisa pra gente encher o saco e eu quero... Não, vou tentar ser rápido aqui, mas eu queria que você dividisse um pouco, a gente acabou não entrando nesse assunto, mas, cara, como é que é
ter ficado esses 4 meses imersos na China, cara. E você, assim, junto com isso, você fala várias línguas? Como é que é isso? Não falo chinês. Acho que aprendi umas 5, 6 palavras, aprendi a contar até 100 e já esqueci. Faz 2 anos que eu voltei, né? Mas quando eu fui para a China num programa que levou 80 jornalistas para lá, e eram divididos em 4 grupos. E eu estava no grupo dos latinos, os hispanohablantes. Então, eu era tudo em espanhol no período que eu estava lá. Então, na verdade, o que eu aprimorei não foi o chinês, foi o espanhol. Você fala espanhol? Você fala mais o quê? Fala italiano também, que você namorou? Eu falo italiano e inglês. Não falava espanhol, nunca estudei espanhol, falava portunhol. Obviamente, 4 meses estudando em espanhol, convivendo só com latinos. Melhorou muito, né? Então eu, hoje em dia, bate no peito, me viro muito bem, exatamente, e tal, porque eram coisas técnicas, tal, coisas assim. E porque o espanhol é um idioma muito próximo, né? O portunhol nos ajuda muito. Eu já fiz algumas coberturas aqui, mas não é um idioma que eu estudei, né? É um idioma que eu falo mais na cara de pau. E o italiano não, eu morei lá, estudei. O inglês eu estudo há 30 anos, ainda estudo. Hoje em dia é só conversação, mas ainda faço aulas semanais, por exemplo, porque idioma, se você não pratica, você vai perdendo, né? Eu morei 1 ano na Austrália também. Então, meu irmão morou na Austrália, eu fui visitá-lo. A Austrália você deve ter adorado, né? Nossa, eu adorei. É apaixonante, cara, é incrível. Muito gostoso. E a China, cara, eu achei incrível. Eu achei incrível porque eu tava com estrutura, é diferente quando eu fui pra Itália, que eu dividia um quarto em 6 pessoas, não tinha grana nem nada. Agora não, eu fui pelo meu emprego, né? Então eu tinha, além de fazer um curso, eu estava trabalhando como correspondente, então você tem que estar ligado nas notícias. É um país muito organizado, é um país muito sério, é um país onde é difícil fazer jornalismo, porque existe um controle de informações por parte do governo, mas não é impossível. Então foi um desafio muito grande também, né? Eu nunca tinha estado em um regime político, vivendo dentro de um regime político como o regime chinês, que é um outro tipo de participação popular. É engraçado porque enquanto eu estava lá, eu presenciei algumas votações que incluíam a participação da população. E a gente de longe acha que é uma ditadura, que a população não participa de nada e tal. E quando eles votam muito nas coisas de bairro, porque os seus representantes de bairro vão votar e coisas assim e tal, existe um debate político muito acalorado e tal. E tecnologia e segurança, o que mais me chamou a atenção, eu que sou uma pessoa que mora em São Paulo, não sei de onde você está ouvindo a gente, foi a segurança. Andar de bicicleta para tudo quanto é lado, com o celular na mão, aqui qualquer hora do você dia. Fizer isso. Imagina. A gente tá aqui na Avenida Paulista, você fica lá. Elinho, você pega a bicicleta, como tem essas do Itaú, você deixa ela na porta da sua casa, ela não precisa ficar travada em lugar nenhum. Ninguém vai tirar. Que loucura. E deveria ser o básico, né? O correio deixa a correspondência, a encomenda na porta, no chão. A gente a Deus dará, assim. Entender, vivenciar isso é uma loucura mesmo, infelizmente. Agora, é um país de uma lei rígida, né? Sim. Só por corrupção, o governo Xi Jinping matou 15 mil pessoas por crime de corrupção. É pena de morte. Caraca. Então, tem esses 2 pontos, né? É um regime punitivo mesmo, assim, que aqui no Brasil não funcionaria. Mas eles têm também como é que é a educação lá? Também é muito rígido. Você estava falando da questão religiosa, né? Mais da metade da população do país não tem religião. É um país sem... A educação é pública, o governo dá educação para todo mundo. Boa dentro dos dogmas deles. Não, é boa, querem, né? educação de qualidade. Educação de qualidade, mas eventualmente, como aqui, quem tem mais dinheiro vai conseguir pagar um curso de piano, um curso de alemão, um curso de não sei o quê. Que eu queria chegar a isso, assim, porque é um ótimo exemplo. Pode vir a ser um ótimo exemplo. Por quê? A partir do momento que você está num país onde o governo te dá toda a estrutura, toda a educação e não sei o quê, coloca as regras, né? Por exemplo, a pena de morte é uma coisa muito sensível de se falar, principalmente aqui no país, pela desigualdade social que a gente tem. Porque pode ser visto por 2 pontos. Você vai matar um monte de gente que não teve a mesma condição de não fazer o que faz hoje, diferente da China, que talvez todos tenham ali o mesmo berço, uma questão educacional e tal. Né? O mesmo assim, mas assim, ninguém
talvez tenha a questão do que a gente tem aqui, dessas favelas todas, essa dificuldade. Mas existe muita desigualdade lá. É um país muito grande. Por isso que eles não conseguem ser primeiro mundo no papel ainda, porque eles ainda não resolveram em todo o interior a questão da pobreza ou coisas assim. Não é assim, não é um ensino igualitário. Entendi. Não. Essas dificuldades ainda existem por lá também. Tem muita gente que vem para cá, inclusive, pela dificuldade, né? Muitos chineses aqui no Brasil não é só por fuga do regime comunista ou coisa assim, não. É em busca de melhores condições de trabalho, assim como tem zilhões de brasileiros morando na Austrália, na Irlanda, na China e em outros lugares. Essa movimentação é comum, né? De gente que vai buscar outra vida e outra... Agora, muita gente lá... Você vai chegar à faculdade e vai ter o seu diploma através do serviço público e tal. Mas as coisas são caras. Eu tenho amigos chineses que não vão ter filhos, porque vai ser difícil criá-los, entendeu? Apesar do governo entregar muita coisa e tal. As dificuldades são iguais. Sim. Falando dessa fuga desse regime que você disse, né? Comunista e tal. Como que era namorar lá? 4 meses só... Fiz de tudo. Só trabalhando as mãozinhas? Não, fiz de tudo. Tem balada gay, tem tudo normal. É mais conservador. Mas é mais no país onde você tá... Não. Eu viajei bastante por lá, liguei o Grindr, pra quem sabe o que é aquele aplicativo de pegação. Funcionou em qualquer lugar da China. Eu não tive a oportunidade de entrar em nenhum desses, sabe? Fico puto com isso, mas assim, tô bem. Mas não é a mesma coisa. Mas assim, nenhum pra deles. heterossexual não é a mesma coisa. O Grindr não, mas tem, na minha época... Tem o Tinder pra vocês. Exatamente. Só que eu nunca pude entrar, porque eu conheci minha esposa... Já tá há muito tempo. Foi em 2000 e... Melhor assim, não reclama. Né? Melhor verdade, assim. 2014. Cada vez que eu tenho que reativar uma conta dessa, eu falo, tô voltando para isso aqui. Mas lá, eu acho que o que tinha de diferente é meio que fosse o Brasil dos anos 90. Então eu não via casais de mão dada na rua, eu vi poucos homens trans, poucas mulheres trans. Mesmo os héteros? Não tinha héteros sim. Eles tô falando casais gays, assim. Mas na balada gay, por exemplo, lotada, cheia de gente. Que nem a louca aqui. Eu fiquei de cara. Você sabe que eu já frequentei muito balada gay, né? Por conta dos nossos amigos e tal. E me dava benzaço, assim, cara. Porque tem sempre uma mulher sobrando, sempre, né? E elas vinham assim... Sim, hoje em dia já quase não tem balada gay. O amigo falava misturado. Assim, ó, é hétero. Jura, mas eu fiz isso. Não, vem cá, fica tranquilo. Tem sorte. Não, lá eu lembro que eu tava em 10 minutos na balada, na pista, assim, muito menos... Um cara veio e me tocou. Isso não vai acontecer no Brasil. O cara pôr a mão na minha rola na pista de dança. Não vai acontecer no Brasil. Logo na chegada assim? Não é assim, não. Pelo menos uns 5 minutos. Então eu fiquei de cara de ver assim como é que lá... Sim, não, a menos que você vá numa... Porque no Brasil tem balada pra isso, né? Tem sauna, tem não sei o quê. Mas numa pista de dança... Então eu fiquei besta de ver como que aquele país que as pessoas não andam nem de mão dada na rua, na balada a coisa tava tão quente. Ou seja, existe lá. Só que... eles são mais discretos durante o dia e tal, assim, acho que um conservadorismo. Eu saí com caras, por exemplo, que falavam pra mim que a família aceitava numa boa, e saí com caras que falavam que ia ter que casar com mulher. Então eu acho que eles estão um pouquinho mais atrasados do que a gente no que diz respeito à aceitação. E é engraçado, porque aqui a gente culpa muito a igreja pelo conservadorismo, né? E lá a igreja não tem poder. Entendi. Lá é o conservadorismo do Estado. Do Estado mesmo, né? Do regime mesmo. Do discurso, eu não sei. Eu acho que é isso, falta de... ainda é um país muito machista. Muito machista. Ju, queria aproveitar agora, antes de a gente finalizar aqui, se você pudesse falar como é que foi essa experiência maluca, e deve ter sido deliciosa, de você participar de um dos maiores programas de televisão que já existiu no Brasil, né? O CQC. O CQC, e quero que você abra o jogo, fala pra gente aqui o que ninguém ainda sabe, porque você tá lá dentro da Band, tenho certeza que você sabe, você vai contar agora se o CQC vai voltar, porque já se passaram 10 anos do CQC e estão dizendo aí, todo mundo falando que o CQC vai voltar, e se você vai ser o cara que vai estar sentado lá, no meio lá, com essa molecada jovem. Olha, vou te dar uma jovem. informação em primeira mão, hein? Vamos lá, aí galera, ó. Vou te dar uma informação em primeira mão. É verdade que existe a conversa dentro da Band para a volta do CQC. É um projeto que está muito vivo lá dentro. E já me chamaram para tomar um café, inclusive. Que legal. Mas nada além disso, entendeu? Nada concreto por enquanto. Pode ser que demore ainda mais 1 ano, 2 anos. Né? Realmente não sei o que não sei como vai ser ou coisa assim. Eu sei que existe que 2026 a Band vem com uma grade nova e que
como todo ano, né, as emissoras mexem na grade e que a ideia é reativar alguns programas que foram sucesso na emissora, como o CQC. E foi isso. Não tive nenhuma conversa além dessa. Acho que, ao mesmo tempo, eu estou em um outro projeto lá, que é o Melhor da Noite, que é um programa que quarta, quinta e sexta vai começar a ser de segunda também. Que legal, cara. Daqui a pouco... Todos os dias. Terça-feira temos o Masterchef. Eu ligo na Band ali, eu te vejo todo dia. Eu falo, que legal, cara. Porque além disso, eu ainda faço outros, né? Ele mexe, eu tô no Canal Livre, participo. Sim. Então eu continuo na casa, acho que pode ser que o CQC volte que eu participe, pode ser que volte que eu não participe, isso eu realmente não sei. Existe uma grande possibilidade de voltar, né? Tem... O debate para voltar é presente. E eu vejo a mídia colocando muito isso. Isso, a meio mídia que querendo coloca. fazer isso pegar fogo, porque ia ser muito interessante. De fato, fez um sucesso, seria difícil engatar já. Sucesso mundial, Elin. Sabe que é um programa argentino que passou... Quando eu morava na Itália, passava a CQC lá. Tinha no Chile, tinha na Argentina. E em alguns desses países ele também ficou muito tempo fora e voltou. Eu assisti um programa teu, um bate-papo seu, você falando sobre isso, que estava voltando na época na Argentina depois de 10 anos parado. Estava voltando, isso já faz uns 3, 4 anos que você foi nesse outro lugar bater um papo. E aí eu falei, olha, tá fazendo 10 anos agora, todo mundo falando disso. Exato. Será que é meio que um estigma de deixa passar, deixa dar, né? Agora a gente volta porque... Questões de contrato também, eu acho que prazo pra voltar, eu não sei, porque é um programa terceirizado, ele é de uma produtora. Hoje em dia ele é da Warner, se eu não me engano. Caramba, que legal. O Warner seria que agora... HBO, né? Que agora é tudo Netflix. A Warner é Netflix? A Netflix acabou de comprar a Warner, se eu não tô falando uma grande besteira, saiu em todos os jornais. Warner, que é a HBO, que é tudo isso. Então. Eles acabaram de fazer uma fusão. Eu sei que... E a Band é muito próxima. Se eu estiver falando alguma besteira, desculpa, gente, mas tá tudo certo. A Band é muito próxima desses streamings, né? A gente transmitiu esse ano Beleza Fatal, que foi a novela da HBO, que foi um sucesso. Autor Rafael Montes, que é o... Grande Rafael Montes. O Rafael Montes, eu fiz aquele espetáculo, você assistiu? Tinha o Felipe junto, que era o Roleta Russa, baseado no... Há muitos anos atrás? A gente fez em 2015 a gente estreou o espetáculo. 2015 ou 2016? 2015. Aonde que vocês fizeram? Aqui 2015. A gente estreou no... Aqui no centro, não? A gente primeiro estreou no antigo falecido Teatro Viga, no porão lá do Teatro Viga, que hoje virou um prédio lá e tal. Depois a gente chegou a apresentar, logo em seguida teve uma crítica incrível, fantástica. A gente foi pro Parlapatões, fez temporada no Parlapatões. E ali você já morava com o Fê, eu acho. Você já tava... Sim, não, 2015 eu já tava saindo de lá, você tava vindo pra cá. Acho que o Troca-Troca acho que aconteceu em 2017, não foi? Não, 2016. Não, eu saí de lá em dezembro de 2015. Então foi isso. Dezembro de 2015. Eu conheci o Rafael agora, cara, nas entrevistas para essa novela. Eu fiquei fascinado com o trabalho dele. Parece que vem o 2, né? A Beleza Fatal 2 tá pra vir aí. Enfim, diante disso... Ele tá pra vir aqui também. Ele me prometeu, batemos um papo esses dias, logo ele vai vir aqui trocar uma ideia com a gente. Mas eu não sabia que ele tinha escrito o Roleta. Ele escreveu... Não, na verdade ele escreveu o livro, né? Que é... Baseou para que... eu tenho um nome, não sei se pode falar no YouTube essas coisas. Se não puder, depois ele coloca um pi lá, mas é o Suicidas. Pode? Não sei, porque tem algumas palavras que às vezes o YouTube, né, dá uma travada. Tá. E aí tem um livro dele que é, se eu não me engano, o primeiro livro dele, que ele escreveu com 16 anos. Você olha e fala, esse cara deve ser louco. Ele já é um best-seller. E aí o César Batista, que trabalhou com Antônio Filho, com o Gabriel Vilela, com várias pessoas, ele pegou esse livro, fez uma adaptação incrível, ganhou prêmio, inclusive, ele como adaptador, diretor, melhor espetáculo. Ele dirigiu a peça, ele dirigiu e adaptou. Né? E aí tinha Dan Rosseto, uma turma, se for falar, agora tem que falar, né? Diogo Pasquim, Gabriel Chadan, Virgínia Castelões, Lohana que tá explodindo, fazendo um trabalho lindo na novela agora, Lohana Mouzinho, Ana Terra Branco, e outras pessoas que passaram. Ângela Ribeiro fez uma participação lá com a gente durante um período. Sabe? Sim, vocês não fizeram logo depois um trabaljo com o Jô, uma coisa assim? O Fê fez um trabalho com o Jô. Eles fizeram um trabalho lá no Tuca. Exatamente. Eu lembro disso. Já são 10 anos atrás. Cara. Depois dessa As coisas agora estão fazendo 10 anos, tudo 20 anos, né? A gente chega nessa idade aqui. Eu fiz depois o Dias Perfeitos, que é outro livro do Rafael Montes. A gente adaptou pro teatro também, com o César, mesmo esquema ali. E eu fiz com a Dani Brescianini. A gente fez, que foi muito legal também. A gente fez temporada Rio e São Paulo, foi muito bacana. Pô, que legal. O Rafael, eu acho que é um cara que... Bom, agora tá sendo... Já a Globo estreou coisa dele e tal, vai ser muito mais explorado. Já vinha sendo antes, mas essa novela deu muito poder para ele. Enfim, espero que volte o CQC comigo ou semigo.
Além do CQC, eu tenho outros projetos na Band também, mas é algo que está pipocando aí. Eu acho que a TV aberta ainda tem muito para brilhar, porque o streaming faz muita coisa, mas tem coisa que só a TV aberta faz. Uma delas é jornalismo, do jeito que a TV faz, e eu acho que o CQC, por mais que seja entretenimento, produz um jornalismo legal, que pode voltar a ser produzido de uma maneira mais jovem, talvez, trazendo uma galera de internet, uma linguagem... Talvez eu já esteja até um pouco velho para o CQC, não sei. Nada, imagina. Eu te vejo hoje no lugar, assim, você no cabeça, ali, no lugar do Taz, no lugar do Dan, entendeu? Acho que é esse peso no sentido do que você conquistou, cara, na sua carreira até aqui. Eu acho que você tem um trabalho incrível e ainda tem muita coisa pra acontecer, porque você é um garoto, um jovem de 41, pelo amor de Deus. Você fala que tá velho, eu tô com 43. Não, é isso que eu ia te falar. Eu vou fazer 42. Eu acho muito interessante bancada e tal, mas eu ainda tenho muito tesão pela reportagem, assim, ainda... Que bom que você falou essa palavra. Eu vou pegar ela agora aqui. Você falou tesão, não falou? É, tesão. Gente, não sei se vocês sabem, mas além de ser um dos maiores repórteres hoje do Brasil e tal, vocês sabem, vocês acompanham, né? Só quem quiser busca aí, vão entender. Esse cara é professor também, né? Ele é um exímio professor. Eu vi vi um bate-papo incrível que você fez o ano passado, abril do ano passado, com seus ex-alunos também. Eu assisti algumas coisinhas assim, né? E foi um papo muito gostoso, né? Formou ali legal. 2 garotos incríveis que estão com podcast. É um sucesso o podcast. Um sucesso. Tem um foco ali, uma perna mais pro futebol, né? Mas pro às esporte. vezes eles fogem um pouco. Perto do dia que chamaram você, chamaram também a Astrid? A Astrid tinha ido um pouco antes. Um pouquinho antes. Então eles às vezes abrem esse leque. Futeboteco. É muito legal. Então um abraço pra galera. Não conheço vocês, mas com certeza vocês foram muito bem formados. Passando a mão nesse cara. Passando pela mão dele. Não passaram a mão em mim, mas passaram pela minha mão. Passaram pela sua mão, exatamente. E, Ju, cara, vou aproveitar agora esse finalzinho aqui para pedir uma consultoria para você. Eu usei essa mesma palavra no último podcast que eu fiz. Eu tava apresentando um projeto novo que eu tô com a Impulse Capital e tal, não sei o quê. E aí eu falei, cara, vou até explicar o conceito, né? O momento que eu usei. Eu falei, um do meu maior tesão de poder trabalhar com isso, é poder proporcionar, de repente, bons ganhos para os parceiros que estão junto, né? Quem tá trabalhando, os colaboradores que estão ali e tal. É muito legal quando você tá num lugar envolvido que você pode remunerar bem as pessoas que... Muda tudo. Então, aí eu acabei usando a palavra tesão. E aí minha mãe quase me deu um tapa na cara no carro. Sério? Não foi nesse nível, mas é porque ela falou assim, olha só, você não tem que falar tesão. Tem pessoas que assistem o programa que são pessoas mais velhas e essa palavra... Mãe, você chegou a entender o contexto que eu tô falando? E hoje eu tenho aqui o maior jornalista, pra mim, um dos maiores jornalistas do Brasil. E ele usou essa palavra de boca cheia, tesão. Mas, Zona, você acha que melhor credibilidade, exemplo que esse, além de jornalista e tudo mais, o cara é professor. Então eu precisava fazer esse desabafo pra você tirar alguns preconceitos que você tem aí com algumas palavras. Que, tesão tesão é vontade, é alegria, é paixão, né? É sinônimo disso. Que permite. Eu acho que eu estou fazendo entretenimento na Band no Melhor da Noite e fazia entretenimento no CQC. Eu acho que a grande vantagem do entretenimento é permitir isso. Talvez num link ao vivo do Jornal da Band, talvez não, com certeza. Eu não teria usado a palavra tesão. Sim. Porque o jornalismo tem certas formalidades que às vezes até te afastam do público, né? Sim, é. Porque... a gente tem que falar do jeito que as pessoas falam e que entendem, né? E da forma como eu usei tesão aqui, da forma como você usou, ninguém vai ouvir. Óbvio. Né? De forma pejorativa, ou sexual. Tesão é o quê? Aquilo que te dá. Pra mim é sinônimo de paixão. Que te dá. De alegria, energia. Te deixa energizado, né? Que te dá aquela coisa que você só sente quando tá com tesão. Então, quer dizer, você usa aquilo pra expressar, assim. E dar aula foi uma das coisas que mais. Porque se você for buscar um sinônimo para tesão, você vai falar excitante, né? Excitante é o que te dá energia. As pessoas, a gente tá falando de bebida, né? As pessoas bebem para criar excitação, as pessoas usam droga para criar excitação. E é possível criar tudo isso de maneira natural, né? Fazendo coisas que você gosta. Isso aqui hoje, Ju, me dá um tesão. Poder receber você, olhar no olho, trocar, entendeu? Eu tinha te falado um horário, né? Eu fico olhando no relógio para ver se ninguém me enche o saco, porque tá uma delícia. Então, tudo bem a gente ter passado, por quê? Porque é isso, são coisas que me dão prazer. Você sabe que eu faço terapia há muitos anos, né? E eu fui fazer um exercício com a minha terapeuta e ela pedia para eu fazer uma lista de coisas que eu faço, que eu gosto, coisas que eu não gosto e que eu faço, que eu não gosto e que eu não faço,
e que eu gosto e que eu não faço. Aí quando eu vi a lista de coisas que eu gosto e que eu não faço, e eu comecei a falar, mas gente, por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Cara, eu comecei a ver de coisas tão pequenas. Pra você ter uma ideia, Linho, eu comecei a ir num karaokê de terça-feira. Porque era uma coisa que eu fazia com 20 anos de idade, assim, porque eu gostava. E me dá um tesão. Eu vou sozinho no karaokê, terça-feira à noite, aqui no centro de São Paulo. Eu canto 2, 3 músicas. Mas eu volto de lá, assim... E às vezes em outras épocas da vida você achava que ia ter que tomar um pileque para sentir aquela mesma coisa que eu sinto em 2 horas ali. Isso foi que às vezes quem joga futebol vai jogar um futebol e tal. A gente pode ter tesão na vida assim com coisas muito simples. Muito simples, né? E às vezes a gente acaba sendo tolhido não apenas por uma escolha nossa, mas muito do que pelo outro pode achar, pode pensar. A correria, isso e aquilo. Você fala, vou parar meu dia pra cantar no karaokê? Não, nossa rotina, pô, eu tenho isso. 40 anos e tal, tenho que fazer mil coisas. Pô, exatamente, isso, é verdade. Né, e é isso, né, Ju? A gente acaba não levando... Do que a gente leva daqui são as experiências mesmo. E até nisso nós homens somos privilegiados, porque... O homem para uma vez por semana para jogar futebol, tal, né? Qual que é o lazer dado às meninas, né? Por mais que elas também possam jogar futebol, mas outro dia as mulheres foram começar a brincar de boneca, reborn e tal, todo mundo chamaram elas de idiotas. E ninguém chama homem que fica jogando bola de idiota. Que é uma coisa da infância, exatamente. Poderia ser um bando de babaca idiota lá, que eu mesmo sou um idiota desse que tava jogando lá com o Vini. Videogame ou coisa assim. Eu hoje não posso jogar porque... Eles jogam toda semana, né? Então, eu tava tentando acompanhar, mas eu, idiota, quase fui jogador de futebol. Eu quase fui jogador de futebol, cheguei a jogar no Grêmio, fiz teste lá, cheguei a rodar, fazer peneira no Corinthians e tal. E aí fui achando que tava arrasando ainda aquele cara que jogava bem até quando eu era moleque. E aí fui lá com o Vini de Oliveira, o Gabriel Godoy, a molecada joga bem. O Felipe Palhares, aquela turma toda. Fui pra lá jogando, fui dar um chute do meio de campo ali, com a bola. Quando eu estendi a perna pra trás, senti estourou assim na virilha. E aí, cara, a perna assim, por dentro, foi interno, uma coisa estranha. Sangue por dentro, assim, sangue interno, tal, não sei o quê. Até hoje, quando eu vou ter que dar uma corrida na rua pra atravessar rápido, alguma coisa, eu sinto um choquinho ali, sabe uma coisa? Porque o velho babão achou que tinha aquela mesma idade, não aqueceu, não fez nenhum exercício, não preparou. E eu tava já quase obeso. Eu também, assim, é o que você falou, Ju, você falou uma coisa muito legal, que às vezes a gente olha pra pessoa e a gente não sabe se de fato ela tá doente ou não tá. Igual você falou, Hélio, pra ter massa magra, pra isso, pra aquilo. Cara, no meio da pandemia, cheguei a me ver com 107 quilos. Eu nunca tive esse peso, né? Eu tenho 1,75 m de altura, porque eu sempre fui mais parrudinho, mais fortinho e tal. Meu peso máximo ali, que eu gostava de ficar entre 78. Nossa, estava muito acima. Então eu tava muito acima. E ali sim, eu tava realmente arrebentado. Eu tava barrigudo, com pré-obesidade, pré-diabético, com obesidade, pré-diabético, não sei o que, um monte de coisa, barrigudo. Aí é isso, fui procurar um nutrólogo, tomei as drogas que tinham que tomar de uma maneira aconselhada, certinha, dieta. Mas eu me vejo como você, cara. Eu sou um cara que tem uma boca muito nervosa. E sempre quando eu fui mais jovem, eu me dava essa liberdade de comer como um animalzinho, porque eu sempre descontava isso na academia. Eu sempre fui um cara do esporte. Você queimava? Queimava muito. Treinava muito. Na pandemia parou de treinar e aí engordou. Na pandemia, foi aí um dia antes de fechar. Um dia antes de fechar a pandemia, de fechar tudo, foi o dia que a gente jogou esse futebol com a molecada lá. Aí estourei, não conseguia mais nem correr com a máscara na rua. Me estourei inteiro, não tava correndo. E comecei ansiedade, preso dentro de casa, o que vai ser depois daqui, aquela coisa toda, comendo. E aí arrebentei. Agora, pouco tempo, alguns tempinhos pra cá, que eu tô voltando a cuidar da saúde. Porque me percebi não conseguindo, às vezes, brincar e não ter fôlego para curtir com a minha filhota. Por isso que o exercício é bom, e eu vou te dar a dica da minha dieta que você não vai esquecer. Vamos lá. Você deve ter ouvido, porque você ouviu muitas entrevistas minhas. Mas é assim, gente. E assim eu perdi 57 quilos, hein? Você comeu uma pizza, no dia seguinte você vá para a sua academia e queime a pizza. Sim. Faça o seu exercício. Ou seja, quer emagrecer? Comeu a rosca? Queima a rosca. Só assim você vai balancear e vai conseguir chegar no seu objetivo, entendeu? Não precisa se privar de nada, só vai lá depois e paga o que tem que ser pago. Queima o que você consumiu que você vai emagrecer.
Ju, irmão, pô, eu queria ficar com você aqui durante os próximos... Eu nem vi o tempo passar e não é papo, não. Realmente passou o tempo e... O papo fluiu. Tá legal? Como é que tá? O que você achou aqui do nosso... Eu achei nosso ótimo, cantinho? achei a conversa maravilhosa. Você mentiu pra mim, porque você falou que não preparou pauta, mas na verdade Juro tava por Deus. tudo aqui na sua cabeça. Quando eu vou assistindo, eu falo assim, putz, eu tenho que perguntar pro Ju. Isso aqui eu tenho que tirar dele. E você não precisa de... Tá tudo na sua memória, né? Eu com 20 anos fazendo isso, eu preciso escrever as perguntas pra estar gravado aqui e tal. Mas a pergunta vinha do que você me falava, assim, juro por Deus. O papo foi Tudo bem, que eu mas te você falei. tava com todo o repertório dentro. Eu assisti 3 coisas, uns 3 podcasts seus, olhei ali na internet e falei, caraca, o Ju fez isso, que legal, pô. Ficou gravado. Aí quando você tava falando aqui, você falou do Vaticano. Eu falei, isso aqui eu queria perguntar pra ele. Lembrei dessa história. Lembrei dessa história. Queria falar sobre religião, que é uma coisa que eu tô vivendo nesse momento. Aí como é que é o primeiro namorado, sexualidade, essa coisa toda. Aí foi puxando, entendeu? Você tem filho, né? Quando a gente tem filho, uma coisa é o que a gente pensa, tá? Outra coisa é, mas como é que eu vou passar isso para uma criança que ainda vai demorar um pouco para desenvolver a ideia que eu desenvolvi, né, tal. E acho que eles vão ter o tempo deles também, né? Se alguém chegasse para mim com 10 anos de idade ou com 8 e falasse, é o seguinte, Deus é uma criação do homem. Não, eu ia enlouquecer. Eu acho que eu precisei também ter o meu tempo para resolver tudo, né? Isso é muito importante. Cara, ainda bem que você falou isso, senão eu ia finalizar aqui sem conseguir fazer essa última pergunta. Minha filha me viu ontem, assistindo você ali em casa e tal. Quem é o papai? É um amigo do papai e tal, não sei o que. Amanhã a gente vai bater um papo super solto e tal. Ela, papai, você faz uma pergunta pra ele? Eu falei, eu vou fazer a pergunta da Liz, o momento da pergunta da Liz. Que bonitinho. E aí eu falei, meu Deus, o que vai sair dessa cabeça dela, né? Aí, Liz, sua pergunta agora. Aí, filhota, ó. O tio Juliano Dipp vai responder aqui pra você o que você pediu pro papai perguntar, tá? Ela pediu pra eu perguntar pra você se você tem fãs e como é que é ter fãs. Você tem muitos fãs. Cara, eu primeiro que, não sei se são fãs, mas eu sou muito reconhecido. Eu falo muito isso sobre... a televisão é muito movida por audiência, né? E a Band é uma emissora que eventualmente estoura na audiência, como a gente falou do CQC, do Masterchef e tal, mas que está sempre no 4º lugar, tal. E às vezes parece ruim 4º lugar, mas nós estamos falando de um país imenso, né? Nós estamos falando que você está em 4º lugar, quer dizer que tem milhões de pessoas. E é impressionante, Arinho, como diariamente eu sou reconhecido na rua. Não, é uma emissora incrível também, de história, né? É uma emissora linda, cara. Para mim é uma mãe. Então, esse final de semana, por exemplo, eu estava falando isso hoje no almoço em casa. Duas pessoas me pararam em momentos diferentes, então tem 2 tipos de abordagem, né? Teve um cara que virou pra mim e falou assim, você é jornalista da Band, né? Então, quer dizer, ele me reconheceu, ele me viu, não sabia quem eu era, mas sabia que era da Band e tal. E já teve outro cara que veio e falou assim, pô, você é o Juliano Dipp, nossa, do CQC, suas matérias e tal. Então, a pergunta dela, como que eu lido com isso? É muito bom, né, cara? É muito gostoso. Você é reconhecido pelo seu trabalho, né? Pelo trabalho, você fica envaidecido, às vezes a gente fica sem graça. Mas é uma satisfação enorme, porque nós trabalhamos... a gente não trabalha por vaidade, mas são profissões que mexem muito com a vaidade, né? Claro. No teatro tem o aplauso, na televisão não tem o aplauso, mas o reconhecimento do público é algo que mostra que você fez um trabalho marcante, né? Que você fez aquela pessoa pensar... às vezes a pessoa cita a reportagem, nossa, você fez uma matéria sobre isso, sobre aquilo. Aí é para me deixar mais feliz ainda, né? Quando fala, pô, você falou isso, isso me fez pensar. Então, respondendo a Liz, não sei se são fãs, mas são pessoas que acompanham, admiram o trabalho, sem contar os que seguem na internet, que isso é muito legal. Ou que me encontram e falam, pô, você emagreceu mesmo, vê ao vivo, assim. Eu achei que era isso televisão. É muito comum. As pessoas vão acompanhando. Então eu tinha os fãs que me reconheciam do CQC. Ainda até hoje muita gente me reconhece do CQC. Que ali foi uma projeção absurda, muito grande. Cara? Mas aí passou a vir os fãs do Jornal da Band. Sim. Hoje tem os fãs do Melhor da Noite. Então é um público que se renova. Você imagina que eu tô falando de... Às vezes eu encontro pessoas que tinham 15 anos e hoje, na época do CQC, quando assistiam o CQC, hoje tem 25, né? E como tem fãs do Jornal da Band que tem mais de 60. Então, pela idade da pessoa que vem me conversar comigo, eu já sei onde que ela me assiste ou me assistiu. Assim. Isso é muito legal. Irmão, e o que é mais legal assim de olhar pra você é porque você é um cara que já vivenciou muita coisa, é um cara que tem uma história linda até aqui, e ao mesmo tempo eu olho pra você hoje e falo assim, cara, isso só tá começando, Ju. É isso que eu Porque imagino. você tem uma... Cara, você tá só com 41, você tem uma história linda ainda por fazer e por conquistar, você é um cara de um coração enorme, gigante, generoso, você mesmo já sabe, né, as coisas que você já teve que passar por ser esse cara coraçãozão mesmo, e é um cara que...
todo mundo que eu conheço, né, tem uma admiração, um carinho. Você conhece pouca gente, viu? Você precisa conhecer os que não gostam de mim também. Ainda não conheço esses, e se eu conhecer, eu vou falar assim, cara, vai brigar. Você que não conhece... Eu vou fazer o mesmo, se vierem falar mal de você também. Vou falar, você que não conhece o Ju direito, cara. Legal. E você passa uma credibilidade porque você entra nas nossas casas, literalmente, quando a gente tá ali, na nossa intimidade, às vezes, né? Jantando, comendo, com a família e tal, é onde você entra e fala diretamente com as pessoas ali de forma respeitosa, forma verdadeira, onde passa uma credibilidade. Então isso faz com que não tem como as pessoas te encontrarem e não terem esse mesmo, não ser recíproco, né? Essa verdade, esse carinho, de ser à vontade. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua caminhada até aqui. Eu vou estar sempre torcendo, mesmo que a gente fique mais 5, 10 anos sem se ver, sem se falar. Vamos, né? Você por tá favor. tão perto de casa. E uma coisa que você falou agora, cara, que eu tava pensando assim, eu tenho muito essa sensação com a idade, porque como a gente trabalha numa profissão que vem sempre chegando muita gente muito nova, a impressão que a gente tem é que a gente vai envelhecendo e no mercado, né? Mas você citou o seu pai, né? Olha só, a gente está com 40. Quanta coisa que o seu pai fez depois dos 50, né? Inclusive vocês. Sim, então, exatamente. quer dizer, a gente ainda pode fazer, a gente não pode, como vai fazer muita coisa. Né? Então. Mesmo para um ateu, se Deus quiser. Mas essas são falas, né, que não tem meu pai era igual. Meu pai falava assim: não, sou ateu, tal, não sei o quê. Se Deus quiser. Se Deus quiser, mas Então ainda tem muita coisa. A sensação que eu tenho é essa que você falou mesmo. Como você, desde que a gente eu tô aqui, já me falou de 4 projetos, tal. Eu acho que a gente não pode parar, né? Porque idade, existe infância, adolescência e vida adulta. E aí a vida adulta é imensa, né? Eu tenho uma avó com 100, uma com 93. Que delícia, cara. E elas estão fazendo projetos, então como é que eu não vou fazer, né? Assim, como é que eu vou pensar em... A minha avó de 93 me deu uma vivacidade, assim, que eu fico de cara. Nós estamos só começando ali. É isso aí. Eu espero muito poder encontrar com você no palco também, poder dividir um pouco, né, do nosso tesão, viu, Mãezona? Da nossa paixão, né? E poder trocar. Eu assisti você no Calígula. Eu tava fazendo Calígula quando eu fui assistir você no Calígula. Nossa Senhora. Eu tava fazendo Calígula. Ou Parlapa. Eu assisti você fazendo Calígula no Parlapa. Eu estava com o Thiago Lacerda no Teatro Vivo. É verdade. Eu lembro disso. E o Thiago Lacerda foi no Parlapatões nessa época com você. Sim, ele sempre ia lá. Puta, eu tô lá no mictório do Parlapatões, quando eu olho do lado, tava o Thiago Lacerda mijando. E a tentação pra não olhar pro lado assim, né? Falei, puta merda, a chance que eu tô tendo aqui. Essa piroca. Não vou dar uma manjada no Thiago Lacerda, que vai pegar muito mal. Fiquei olhando pro teto aqui assim. Mas ele frequentava o Parlapa nessa época que vocês estavam fazendo com o Gabriel Vilela, não é? Com o Gabriel Vilela, a produção e a atuação também do Cláudio Fontana. Do Cláudio Fontana. É verdade. Nossa, entrevistei o Cláudio Fontana em Bauru. A conversa não vai acabar, né? Ele foi pra lá com o Paulo Outram fazer uma peça. Sim, é verdade. Há muitos e muitos anos. E eu tinha um programa na rádio lá. E Andaime, não? Não, foi outro que era ele e o Paulo. Era Em Nome do Pai? Acho que era em nome do... acho que era esse. Do pai, que o Paulo parece que pegou o texto, fizeram de um jeito que tinham dirigido. O Paulo parece que pegou a história do Claudinho essa. Que ele pegou e mudou tudo. Assim, não, aqui é assim, aqui é assado e tal. E o espetáculo foi um sucesso, cara. Depois das alterações. Deve ter sido isso, tem uma inteligência Paulo artística ali. E, nossa senhora, graças a Deus, vi o Paulo Outram algumas vezes no teatro. E o Cláudio Fontana era uma dessas pessoas que viajavam com peças para Bauru, para o interior e tal. Se não me engano, com o Paulo foi mais de uma vez, ou com outra peça, não sei se com o Sérgio Mambetti, enfim, ele estava sempre por lá. E o Claudinho é um cara apaixonante também, um cara provocador, sacana pra caramba. Nossa, na coxinha, então, quantas vezes ele ficava... Era hora de entrar no palco, a minha vez, o cara ficava me segurando, me prendendo pra atrasar a entrada de todo mundo. Ele fazia várias sacanagens, mas é um grande ator. Eu lembro dele em Fera Ferida na televisão. Fera Ferida, é verdade. Há quantos anos é isso? Faz melhor não falar. Muita saudade deles. Vamos ver até se eu consigo arrastar o Gabriel Vilela. Imagina que honra, junto com o Cláudio Fontana pra gente bater um papo. Espero voltar aqui pra divulgar teatro. Quem sabe ano que vem. Sim, talvez venha ano que vem a gente tem um projetinho novo também que eu te falei, só focado pra classe artística. Então espero muito ainda poder dividir, né, não só esses lugares dos amigos, como a gente teve lá na estreia do filme do Vini, mas a gente de repente logo poder estar trabalhando junto também. Ia ser um prazer enorme estar contigo, cara. Me chama que eu venho, hein? Ju, valeu, Elinho. Obrigado pelo papo. Obrigado. Eu que agradeço. Realmente é super solto. Pessoal, eu não falei a conversa inteira, mas venho aqui agora no finalzinho. Se você gostou desse papo maravilhoso com esse amigo querido, eu sei que eu sempre falo isso, cara, eu assistia os podcasts, achava um saco ter que ficar lá. Essa parte. Não, mas Mas eu preciso falar, inscreva-se no canal, né?
Ativa o sininho, é assim que fala? Ativa o sininho, compartilha, é muito importante pra gente poder chegar a atingir essa monetização aí do YouTube, né? E o pessoal todo ouvir esse bate-papo gostoso que a gente tem. Indiquem aí quem que vocês querem que a gente chame pra conversar. Ju, já que você tá nesse momento seu mais fit, cuidando e você... Eu vou levar aqui paçoquinha. A gente ainda, infelizmente, tem um espaço aberto aqui para os patrocinadores que não vieram patrocinar, mas como você está num momento meio parecido, assim, que a gente está vivenciando, eu trouxe do meu bolso com todo carinho. E vou não. você duas coisas. Primeiro, esse aqui que você acabou de conhecer. Eu tava feliz que eu ia levar dois, eu vou levar a caixa. Vai levar, em vez de comer Não, olha só como não é mentira. Eu tirei foto, porque ele tinha me dado um aqui. Eu falei, deixa eu tirar uma foto que eu vou comprar, porque esse negócio é difícil de achar e tal. Pô, e já tô levando, então. Tá levando. Ótimo, esse arrasou. é teu, é com carinho mesmo. É literalmente, sabe aquela coisa que você fala, o que eu vou arrumar aqui? Fez muito bem. E aí eu já peço esse espaço aí pros patrocinadores. Aproveitem esse momento, ó, que um momento bacana, importante, a gente poder presentear aqui o nosso super convidado e falar, né? E divulgar a marca de vocês aí. Então, inscreva-se no canal. Obrigado por mais uma parceria juntos aqui. Ju, te amo, irmão. Obrigado. Eu que agradeço, também amo você. Tamo gente, junto. muito obrigado. Valeu, se inscreva, hein? Porque eu vi o primeiro e é por isso que eu tô aqui. Então você tem que ver o meu pra vir no próximo também. Valeu. E aí, Porra, Ju? foi muito legal. Rolou? Muito gostoso. Realmente é uma pena que eu tenho aqui, porque a gente poderia ter passado muito mais tempo aqui.